Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao Segunda de Graça Podcast, um lugar onde nós queremos falar sobre a graça de Deus e também poder ver a graça de Deus atuando em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Por isso eu sempre estou trazendo gente aqui para falar sobre a graça de Deus, para que você possa ser abençoado, edificado e, por que não, alcançado pela graça de Deus. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração, e tudo isso num bate-papo descontraído, entre amigos, gente que eu estou conhecendo, mas tudo isso para a glória de Deus e para a graça seja declarada. Em nós, através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim fará. E para isso, hoje, eu trouxe aqui um grande amigo, pastor Fernando Barros. Seja bem-vindo, Fel. Amém, mano. Porque, Fel, daqui para frente, vocês não vão mais ouvir pastor Fernando Barros, é pastor Fel. É um grande amigo, vocês vão conhecer um pouco mais dessa história, só você continuar aí, assistir até o final. Você já conhece o rolê da internet, né? Então curte, compartilha, manda pros brothers que precisam conhecer a graça de Deus e a obra vai ser feita. Amém. Fel, muito bem-vindo, mano. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite. Tamo junto, pastorzão. Valeu, obrigado de ter vindo. Os amigos que eu chamo, como eu sempre vivi na Zona Norte de São Paulo, mais ou menos por ali, meus amigos são tudo de lá. Aí quando vem pra cá, vem de longe, então tá aí mais um amigo. Isso aí. Pastor Fel, vocês vão saber já já, mas ele mora na Zona Norte, pastoreia na região central da cidade, e hoje ele caiu aqui pra Zona Sul da cidade de São Paulo. Estamos falando diretamente do Represa Cast, e ele vai abençoar a sua vida, com certeza, como tem abençoado nessa caminhada de amizade com ele. Amém, mano. Muito bem, Fel, uma breve apresentação, como você quer se apresentar. Onde que você está hoje? O que você tem feito aí no reino de Deus? Depois a gente conversa mais disso. Fala quem você é, você, sua família e sua igreja. Amém. Fala, galera. Sou o pastor Fernando, mais conhecido como pastor Fel, né? Sou casado com a Cláudia, tenho 2 filhos maravilhosos, João Pedro e Mateus. E hoje eu tenho pastoreado, eu sou pastor de missões e evangelismo ali na Igreja Batista do Bom Retiro. Cuido de alguns projetos. Dentre esses projetos, sou coordenador do projeto Revolução Radical. Olha a camiseta São do Paulo, Fel, isso aí. boné. Vocês vão saber já já conhecer o que é pouquinho isso mais aí. do projeto. E é isso aí, mano. E Isso aí, caminhando, né? caminhando na graça. E pro reino, né? Pelo rei, pelo reino, né? pelo Glória a reino, Deus. Fel, graça de Deus, mano. Se você tivesse que dar uma definição, tá chegando alguém novo na igreja, ou você tá lá na sua faculdade, já a gente fala sobre isso também, o Fel cursa psicologia, e alguém fala, Fel, mas eu vejo falar de graça de Deus. O que é a graça de Deus? Como que você explicaria para a pessoa? Quando a gente fala da graça, né? Inclusive, o termo que a gente utiliza em relação à graça é um favor imerecido, né? Favor que nós não merecemos. Costumo dizer que é como a gente pular de paraquedas. Imagina, pastorzão, você pulou de paraquedas, você tem a sua esposa, você tem a sua família, e aí você puxou a cordinha pro paraquedas abrir e ele não abriu. Misericórdia, mano. E aí, claro, tem um paraquedas reserva, você vai lá e puxa a cordinha reserva e ele não caiu e o fim a gente sabe o que que é. Sim. É morte. E aí alguém chega ali, você caído, morto, e fala assim, eu posso te dar a possibilidade de viver novamente, de você caminhar novamente com a sua família, de te dar uma segunda oportunidade. E aí a pergunta que você vai fazer é, quanto eu vou pagar por isso? E a pessoa fala, você não vai pagar absolutamente nada. É um presente para você. Então acho que isso é a graça de Deus, né? Estávamos mortos em nossos pecados, delitos, Ele nos encontrou e pela graça Ele nos agraciou com esse dom que não vem de nós, é dele. Glória E a Ele Deus, nos fornece isso. Sim, e assim, quanto custa isso? Para você, nada. Porque já foi pago. Né? Exatamente. Então, para você só precisa receber. É isso aí. Agora, já foi pago, cara. Isso é maravilhoso demais, mano. E você foi contando a história do paraquedas, sai fora. Não teria coragem nem de ir, né? Aí você puxa a primeira cordinha, não abre, eu acho que eu já morri ali. Já morri ali de desespero, de infarto, de sei lá o quê. Você tá maluco. Mas gostei, é mais ou menos isso mesmo.
Uma chance de ter uma nova vida, né? Uma nova vida. E, mano, é claro que a graça de Deus, né? A gente vai compreendendo ela durante a nossa Sim. caminhada cristã. E creio que a gente nem compreende ela na sua plenitude, né? Às vezes, manja meio que o profeta Jonas, né? Às vezes a graça de Deus quer se manifestar, a gente fala, ah, não, acho que ali Não é o não tem caminho, jeito. né? É, ah, não, aquele não vai ser salvo. Ah, não, aquele não merece. A gente tem um pouco disso, então acho que a gente nunca vai compreender na totalidade a graça, senão quando a gente estiver diante do Senhor Sim. mesmo. Ela é muito maior que a nossa Sim. compreensão, a totalidade dela. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu queria saber como que foi a sua experiência de conhecer a graça, né? Então hoje você tem essa compreensão e ela foi construída ao longo da sua caminhada. Isso aí. Mas essa história começou de um jeito, alguém apresentou para você, você passou na igreja, a porta estava aberta, eu fui criado na igreja, então cada um teve um momento. Eu queria conhecer, ou no meu caso é relembrar, né? Mas eu queria que todo mundo conhecesse como que foi o seu encontro com a graça de Deus, mano. Como que rolou a sua conversão, cara? Esse encontro aconteceu quando eu tinha mais ou menos aí uns 19 anos de idade. Minha esposa estava grávida. Né? Na verdade, ela já tinha tido o Matheus. O Matheus já tinha 6 meses de idade. E novão, 18 anos. Então a minha pegada é, eu quero brigar com ela para ela poder ir embora e eu poder viver a minha vida, né? Entendi. Porque a maioria dos meus amigos tinham filhos e não necessariamente estavam com as suas namoradas, né? As suas esposas na época. Certo. E aí, precisava comprar um lenço umedecido para ele. E aí eu tive que ir no mercado. Passei por um bar de amigos. Tava ali, é onde normalmente o pessoal vendia drogas, né? E aí os amigos que estavam ali, ó, já fica por aqui e tal. Eu falei, não, se eu ficar aqui eu vou gastar esse dinheiro. E eu preciso comprar o lenço umedecido, Preciso comprar o lenço umedecido. Então eu fui no Pai, né? mercado, comprei o lenço umedecido. Quando eu tô saindo do mercado, eu escuto uma voz, né? Uma voz me chamando, Fel. E aí eu olhei pra trás, né? Não tinha ninguém me chamando. Uma voz do além. Aí continuei caminhando, escuto de novo, Fel. Eu falei, olhei pra trás, ninguém. Eu lembrei de uma coisa que minha avó me falava. Acho que é uma superstição, né, mano? Quando você ouve uma voz e não vê ninguém te chamando, é a morte. Aí você tem que bater o pé e falar, sai morte que eu sou forte, sabe? E aí, mano, eu lembro que quando minha avó me contava isso, eu falava assim, ah, nada a ver, né, mano? Mas na hora, mano... Mas na hora que quando chamou você duas escuta vezes... Você escuta 2 nomes, não tem ninguém, mano? É. Já logo Sai bati o morte. pé e falei, sai morte que eu sou forte, mano. Mas não teve jeito não, escutei pela 3ª vez e quando eu olhei era um amigo meu que tinha servido o exército comigo, Caramba. Elias Paulo, me chamou, falou, a gente tá sem dinheiro e tal. Eu falei, eu tô sem dinheiro também. Porque eu pensei que ele ia pedir dinheiro emprestado, né? Tô sem dinheiro também. Ele, não, só queria que você ajudasse a levar as compras perto do lado de casa tal. Não, demorou, fiquei ali uns 15 minutos, Haroldão. Aí eu tô saindo do mercado com ele, com as compras. Quando eu tô mais ou menos uns 200 metros do bar, eu escuto uma rajada de tiros. E aí deixei a sacola, saí correndo, vejo uns moleques gritando, ah, aqui é nós, pá. E aí eu percebi que o pessoal foi lá cobrar uma dívida, né? E um dos meus amigos na época tomou mais de 7 tiros, mano. Nossa. Esse foi o bar que você passou na ida. Esse é o bar que eu Que os passei caras na te ida, chamaram que eu pra estaria. ficar. Exatamente. Que eu estaria. E aí, não, aquele sentimento de revolta, vamos pegar. E aí, claro, você vai no embalo das amizades ali. E eu me vi dentro de um carro, pegando algumas armas para poder cobrar algo que tinha acontecido, né? Ele faleceu, esse amigo, 7 tiros. Não faleceu, Não mano. faleceu? Não faleceu. Graças a Deus. Não faleceu. Inclusive, quando eu cheguei, eu consegui utilizar o que eu aprendi no exército de primeiros socorros, de Nossa, ferimento a mano. bala. E ele tem uma cicatriz enorme, da garganta até embaixo do umbigo. E Caramba, o pessoal falou velho. pra ele, ó, você só não morreu porque você recebeu esses Os primeiros socorros. Nossa, Senão você teria mano. morrido. Eu lembro muito do livro de Esther, sabe? O dia que estava marcado para o povo judeu morrer. Foi o dia da vitória deles e esse para mim foi Glória a Deus, o dia da mano. nossa vitória. E eu digo nossa porque foi o dia da minha vitória, a vitória da minha família,
Amém. Enfim, vitória do reino, né, mano? Sim, a compreensão que vem depois, Depois, né? Na hora é o depois. desespero. Na hora é o desespero, é cobrança, a vingança. É. E aí, quando a gente foi pegar os caras, já tinha matado eles. Então, você vê como é que são as coisas. Caramba, velho. Aí ficou aquele sentimento de revolta. Meu irmão me chamou pra... Meu irmão e a Rose, na época, chamaram pra ver um imóvel e depois tinha um almoço na casa da avó dela. E aí a Cláudia, querendo me afastar dos amigos, vamos. E chegando lá, mano. Vamos ficar com a família, Vamos né? ficar com a família. E aí fomos pro almoço, tal. Na verdade não era um almoço, era um culto no lar. Mano, fiquei... E aí, é isso aí, velho. É isso. Fiquei bravo com meu irmão. Falei, ô, mano, você tá me tirando? Você me convida pra um almoço, é um culto? Eu tenho que ir ali matar uns caras, velho. Você me engana com o almoço. Com o almoço. E aí ele falou, não, mano, a galera aqui gosta de orar antes de comer. E aí ele falou, mano, se quiser ir embora, pode ir. Conhece Flávio, né? Como é que ele é. E eu falei, não, já que eu tô aqui, vamos almoçar, pelo almoçar. menos. E né? aí, mano, tinha um rapaz lá orando. E esse rapaz falou pro meu irmão, posso orar pela sua vida? E a gente tinha procurado uma casa de manhã. E aí ele falou, pode. Aí ele foi lá e começou a orar pela vida do meu irmão. E falou, eu vejo Deus colocando uma chave na sua mão direita, é a chave da casa própria. E aí ele falava em línguas, eu me rachando, mano. Só que quando ele falou assim, posso orar por você? Eu falei, mano, se Deus deu uma casa pro meu irmão, ele me deu uma moto, mano. Nossa, velho. Eu tô no lucro. Não tinha nada, mano. Não precisa nem ser uma Ô, casa. pra comprar o lenço Isso umedecido, que eu eu ia precisei falar. de dinheiro emprestado. Se desse uns pacotes de fralda, pô, já Tava tava no ótimo, lucro, mano, né, tava velho? ótimo. Gostei E aí desse pastor. e aí ele começou a orar, mano. E quando ele começou a orar, ele falou, eu vejo algumas pessoas cair da sua direita, outra à sua esquerda, mas você não foi atingido. Mas conforme aquele homem estava orando, era como se eu estivesse saindo do mercado, se eu não tivesse ouvido nenhuma voz. Como se eu não tivesse ficado aqueles 15 minutos dentro do mercado. E era como se eu estivesse tomando aqueles tiros. Cara, comecei a chorar. E aí ele me perguntou se eu gostaria de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e entregar minha vida a ele. Eu falei, mano, tenho mais nada, velho. Tenho mais nada. Eu tinha caído de paraquedas, mano, e o paraquedas não abriu. Não Eu tava abriu. morto e ele me deu uma oportunidade. E esses Glória 15 a Deus, minutos mudaram a minha vida. E Mudou tudo. ali eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. A graça me alcançou. E aí foi um processo, né, mano? Cara, Processo sim. de construção, de reconstrução e de vida, né, mano? Pô, e você aceitou ainda antes do almoço? Antes do almoço. Eu, depois do almoço, certamente aceitei. Aceitei E, mano, antes do almoço, mano. Agora só uma pausa aí nesse começo de caminhada, de vida cristã, que é uma estratégia, ó. Chama o seu amigo pra almoçar, hora antes e aí, ó. Foi assim que aconteceu com o Fel. Exatamente. A graça age de jeito que a gente não imagina, né? Eu imagino que o Flávio, negão, vou trazer ele um dia aqui, porque ele tem Legal, muita história. traz, Vou traz. trazer. Tem. A gente citou ele aqui conversando com o Maná, falando de música e tal. Eu Sim. falei, pô, tinha 3 Flávio na igreja, né? O Negão, o Flavinho. Aí falei, por isso que seu apelido virou Maná. Maná. Tinha muito Flávio já na igreja, né? Eu não sei se ele imaginava, não sei se ele já teve essa conversa contigo, que você ia se converter no almoço. Eu acho que não, não sei. Ele Eu já acho falou que isso não. Na contigo? verdade, eu acho que o desejo dele não era nem me levar pra um culto, talvez. Era me Certo. afastar da galera. Então, eu vou voltar nesse Isso. ponto da sua galera. Mas, tipo assim, eu não imagino que ele imaginava você se converter no almoço. É tipo assim, pô, tá vindo, tá junto, vai conhecendo, a galera vai orar. Você não tinha essa cultura, né? Porque a galera que você vinha, se eu bem me lembro bem, era a galera do street dance, Sim. né? Do rap. Do rap, do rap, do futebol. Você também era Sim. do futebol ali. Futebol. E. Da Tinha um- droga. Não, tinha um lance meio de gangue ali, Sim, não tinha? Sim, tinha. Fala um pouco desse lance. Era o bairro, tinha o time do Sim. bairro com a galera do Sim. bairro e tinha o rap. Como é que era esse Sim. rolê aí? Na verdade, era uma, Nesse era momento uma que você galera se da converteu. infância. Eu cresci ali na Barra Funda, né? Então teve muita aquela coisa da gangue da Barra Funda, a gangue do Bom Retiro, da Boca do ok. Lixo ali da Cracolândia. Você entendeu? Então a gente tinha aquela conexão da galera da Barra Funda. E aí fazia tudo. Era o futebol, era a gangue, Futebol, era o rap. o tudo. rap e tudo. Galera do bairro, né? Do bairro.
Então a gente tinha um nome que era Street Boys. Street Boys. E aí, ali era a nossa facção, né? Eu tô tentando imaginar Criminosa. uma facção junto com Backstreet Boys, não tá legal. Era outros, né? Era outros Street Boys, mano. Que legal. Mas aí era cara. essa galera que foi Grafite, crescendo né? junto, Com Afonso. Grafite. Afonso, meu cunhado. Sim. Um abraço. Eu sei que você tá assistindo. Afonso Fala era do Games. Games. Tinha os apelidos. Eu vou trazer o Márcio aqui Não, um eu tava dia falando também. com meu filho, Pra mano. trazer essas... Tava falando com meu filho, porque ele falou, pai, você era bandido? Por quê? Porque Pergunta. eu andava com o Butico, com o Neguinho, com o Buiú, Nossa, olha o nome né, da com turma. o Oxente. E hoje em dia, ninguém mais tem apelido. Os amigos dele é tudo Pedro Henrique, Enzo. Enzo, Noah. Pra quem conhece, pra quem tem um pouquinho mais de experiência de vida aí, parece os amigos do Agostinho Carrara, do Paulinho Gogó, né? Todos os nomes esquisitos. Sim. Eu, no tempo da 8ª série lá, eu falava, os amigos pareciam uma gangue, né? Os caras me chamavam de Maguila, o outro era o Zóio, Charuto, o É isso aí. Cotô, o Orelha, era tudo assim, né, mano? As turmas de amigos. A gente tinha um que a gente chamava de Duas Caras, mano. Duas caras. Duas Caras. Ele Por foi quê? surfar no trem, na época, tomou um choque em Pirituba. E aí ele ficou, perdeu a Nossa. orelha e tal, ficou com o rosto deformado. A gente chamava ele de Duas Caras por causa do Batman. Então, né? No nosso tempo de adolescente e tal, né? Não tinha o que hoje chama de bullying, né? Exatamente. Então, numa turma assim, cada um tinha um nome e alguns apelidos eram até cruéis, né? Porque tinha acontecido alguma coisa com o cara Sim. e o apelido era desse jeito. Então, era desse contexto que você foi parar num culto, entregou a vida para Jesus e aí você foi para uma igreja. Sim. Ou teve um tempo ou não? Você já Não, foi já buscar? fui pra igreja. Ali, Que era a igreja do seu irmão? que era a na igreja do época? meu irmão, a igreja Batista Bom Retiro também. Que é a que você tá hoje, Que é a que eu tô mas hoje. teve um rolê que Teve depois um a gente rolê, fala. Teve um rolê. É a que eu tô hoje. Mas teve um rolê. E aí foi muito engraçado que naquele momento ele falou que Deus estava me levantando e me chamando para pregar o evangelho a pessoas que viviam como eu. Então, dentro desse contexto, né? No contexto da conversão, já meio que apontou para um chamado já, né? Exatamente. Cara, Exatamente. que loucura, velho. Aí, beleza, começou os primeiros passos na igreja e dali nunca mais saiu. Ali da igreja de Cristo, eu quero Sim, dizer, né? nunca mais saí. Glória a Deus, mano. O Flávio também, irmão dele, tá na igreja. O Flávio ficou esse tempo todo na igreja. E talvez você já tenha visto eu falar, especialmente no episódio que teve o Maná aqui, o Flávio Manassés, que inclusive eu e o Manassés servimos junto na Batista do Bom Retiro. Aí rolou um revezamento, assim, meu e do Fel, né? Quando eu cheguei na Igreja Batista do Bom Retiro, o Fel já estava lá, o Fel era o líder dos jovens, e o Fel ele não era muito normal também das ideias da cabeça, assim, né? Então Desde aquela época, né? Não, desde antes, né? Mas agora, mesmo com Jesus, né, ainda tinha as ideias doidas, mas era muito louco. Porque tinha lá o evento, vou tentar lembrar, me ajuda. Um que você fazia era o Adoração, Adoração, isso aí. o outro era Sou Cristão, ou não? Sou Cristão. Sou Sou Cristão, de alma, né? isso. Que era uma coisa, um black, uma noite de black, um negócio muito louco. Que tinha os street, que tinha grafite, tinha break, tinha banda rap. black, tinha de tudo, tinha rap, mano, era um negócio muito louco. Aí ele inventou lá um programa, Altas Horas com Jesus, lembra? Era, Altas Horas Ficou com meio que um Jesus. programa de auditório, e aí a gente foi tocar com pagode lá, o Força da Fé, lembra? Isso aí, mano. E eu não era ainda do Bom Retiro, eu tava meio que chegando, alguma coisa meio assim, e tinha mais um, Festa na Roça. Festa na Roça, o Fel levou um mano. touro mecânico. Eu arrumei problema lá. Então, mano. os irmãos já não gostavam da ideia de festa na roça, mas tá fazendo festa junina na A igreja. gente já fazia em agosto pra quebrar essa coisa Pra de festa tentar, junina. né? E aí chegou lá, levou um touro mecânico E pra tinha o igreja. torneiro, é o touro, né, mano? Não, e eu lembro que teve o primeiro foi no galpãozinho, alguma coisa assim, ou o primeiro, foi no foi no templo? templo. Então. Qual que era a ideia brilhante do Fel? Era entrar no templo, tirar todas as cadeiras do templo para colocar um touro mecânico lá dentro. Pô, falaram que eu tava colocando um bezerro de ouro dentro da igreja, mano. Bezerro de ouro, E a velho. parada nem era de ouro, mano. Nem era, né? de E nem couro. era bezerro, né? É, Também não era um touro. touro. É, quando uma vez na igreja a gente fez o aniversário do coral jovem que tinha lá,
Aí a gente ousou um pouquinho, né? Tá, pegou umas luzes diferentes, um papel picado e tal. Aí tinha um cara que era DJ, que o cara tava começando a frequentar a igreja, e naquele dia a gente pediu pra ele cuidar do som, de tudo. Mano, foi uma festa, velho. A gente tava 1000 graus de unção, como diz a canção, né? A gente, o garoto tá querendo transformar a igreja numa boate. Eu falei, ô jovem, eu nunca fui numa boate, eu não sei nem como é, eu sou da igreja a vida inteira. Não sei como é que é a boate. E, enfim, aí o Fel tinha essas programações, aí não sei se por essas e por outras. Eu, como tava chegando, pra mim era tudo uma bênção. Eu gostei de tudo, tanto que mantive. Porque o que aconteceu? Bem nessa fase, o Fel saiu da liderança dos jovens. Sim. E eu tava lá, eu já era pastor, mas tava lá de membro, tava de alegre. Porque uma outra igreja tinha me chamado para ser pastor interino. Então eu tava ficando mais lá na igreja da Casa Verde, eu vinha uma vez por mês pro Bom Retiro. E o Fel ainda tava ali nos jovens. Ele acabou saindo da liderança dos jovens, eu saí da igreja da Casa Verde, aí o pastor Carlos Eliseu, na época, me chamou para pastorear os jovens da igreja. Aí eu meio que substituí o Fel, vim na sequência dele, assim. E o Fel foi para uma outra igreja para ajudar na plantação da igreja. Igreja da Barra Funda, Igreja Batista da Barra Funda. Abraço para, na época, o pastor Rodrigo, isso que você aí. Vai estar aqui um dia, viu, Rodrigo? Não é porque você Rodrigão. mora longe. O Fel mora longe e veio, você vai vir também, Rodrigão. Eu trago ele. Traz. E como... E tá com outro nome a igreja? Não, Igreja... Igreja Batista da Barra Funda Isso, mesmo, né? Igreja Batista Era uma em Barra congregação Funda. das Perdizes, né? Isso, E aí, uma congregação há 35 anos. 35 anos. Aí o Fel foi com a família lá, ajudou na organização, virou igreja. E depois desse período, o Fel voltou para Batista do Bom Retiro. E eu, que tinha ficado lá como pastor de jovens, nesse momento já era pastor de jovens, pastor de adoração e pastor de missões e evangelismo, substituindo um pastor que saiu. Aí o Fel veio e assumiu essa parte de missões e evangelismo que ele está até hoje. Então a gente meio que deu uma revezada, depois eu saí da igreja, o irmão dele assumiu a área de louvor e adoração e saiu recente. Mano, eu não sei, eu te falei isso, seu irmão também é de outro planeta, mano. Quando ele saiu, ou quando não aceitou a liderança, ele me mandou uma mensagem, mano. Um baita de um textão, me agradecendo, porque naquele tempo eu falei, mano, esses caras aqui não são normal, velho. Ele é lindo, mano. Pô, velho, coração, velho. Ele é Coração pastor em Cristo, disfarçado, né? Eu falo pra ele, mano. Você acredita que teve uma irmã da igreja e falou assim, pra minha avó, vai nascer um pastor na sua família. Falou pra ela, né? Caramba. E aí, tipo... Todo mundo é o Flávio. E aí eu acabei indo pro seminário e me tornei pastor. Mas ainda eu falo pra ele. Falo, na verdade, mano, eu acho que sempre foi você. Eu acho que sempre foi você. Acho que agora eu começo a entender porque ele te chamou pra aquele almoço. Falou, bom, se tem que ter um pastor, eu vou chamar. Que seja ele, né? Que seja ele, não eu. Não, mas tem um coração pastoral, não dá pra negar. Não dá pra negar e me agradeceu e tal. Falei, pô, mano... Imagina, não sabia nem o que falar, ele é bênção de Deus. E aí o Fel me sucedeu, se pode dizer assim, nessa parte de missões e evangelismo. Isso aí. O Flavião ficou na adoração, o Luan ficou nos jovens na época. Isso. Hoje pastor Luan, pastor de adolescentes lá na Igreja Batista do Ipiranga. E a vida foi seguindo, né, Fel? É isso aí, a vida foi seguindo. Que da hora, velho. Que da hora. Então, quase que eu meio que já falei aqui, né? Como que a graça fez com que a nossa vida se encontrasse. Eu não lembro com detalhes tantos assim. Eu não lembro se eu cheguei aí no Bom Retiro antes de eu mudar pra lá. E aí eu te conheci nessa época. Você chegou um pouco antes, né, de ir pra Casa Verde. Na verdade, chegou você e a Gabi. Isso. Né? O pastor Carlos trouxe vocês pra igreja e a gente se conheceu ali. Ali, nesse rolê de igreja ali, né? Ele me apresentou você, falou, era pastor de jovens, acho que na Igreja Batista... Vila Zate. Zate. Aquela igreja que eu fui a vida inteira. Isso. E aí a gente começou a trocar ideia. Aí eu lembro que você foi com a gente pro Impacto Jovem, que era um, tipo, passa ou repassa de igreja. Cara... Nossa, lembra? Fel. E aí a gente foi trocando ideia, se conhecendo. Lá olha aí. Ganhamos, hein? Inclusive foi na Igreja da Graça, né? Foi na Igreja da Graça. Eu na Igreja da Graça. Era um canal lá, não vou lembrar. Era um canal de era um canal da Graça, tinha um programa de jovens. Era um passo ou repassa gospel ali, né? Com perguntas Verdade, bíblicas. mano, foi bem nessa transição. Isso aí.
Foi isso mesmo. Isso aí. E aí, chegou, olha que coisa, mano. Olha que coisa. Chegou lá o Fel, na verdade o Fel que conduziu tudo. A galera foi até a final. Fomos até a final. Foi. Quando chegou na final, aí eu não lembro se você tava. Você devia estar, né, na final? Tava na final. A outra igreja que chegou na final era de um amigo meu do seminário. Caramba, que louco. Aí eu cheguei e falei, nossa, mano. E a gente brincava que o nome da igreja dele era... poxa vida, não vou lembrar. Era Igreja de Deus, alguma coisa. A gente fala que ele era mormon, né? Que o nome parecia a Igreja dos Mormons. Era a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, mano, tem certeza mormon, que você não é mormon, né? mormon, Então na certeza. faculdade a gente brincava. Chegou lá, a igreja dele tava na final. E aí eu acho que você vai lembrar também que os caras da produção fizeram uma confusão lá e deu um empate no final. É porque o que acontece? Eu não lembro o detalhe. Você batia o Botão não funcionou. O botão, e aí acendia a sirene, né? Isso. E aí chegou na hora da final, eu bati o botão e não acendeu. Falei, aí puxaram o reprise. Quando puxaram, viram que realmente eu bati antes e não acendeu. Olha o VAR. Aí o VAR. Aí o rapaz que coordenava lá. Que apresentava, né? Não lembro. Celso Russumano Gospel. Era o Gugu Gospel. É, aí ele falou, aperta aí. Eu fiquei apertando e não funcionava. Aí ele falou, galera, então eu não sei até quando que parou de funcionar. Então não seria justo. E aí o prêmio era? O prêmio era uma banda Uma completa. banda completa. Batera, teclado, baixo e guitarra. Isso. E aí ele falou assim, cara, mas falta na minha igreja uma bateria e um teclado. E eu falei, então deu tudo certo, porque falta na minha uma guitarra e um baixo. Aí dividiu Aí o prêmio. dividiu o Nossa, prêmio, mano. Foi verdade, lindo, Fel. lindo. No fim todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou e foi top. Tem uma filósofa contemporânea que falou que todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder, mas ninguém vai ganhar ou ninguém perder. Vai perder, isso aí. Profético. Foi isso. Foi isso que aconteceu, verdade, meu. Nem lembrava desse episódio. Foi. Hit TV. É, foi Hit na TV. Hit, foi na Não lembro o Hit, nome isso do mesmo. programa, mas foi na Hit Mano, TV. muito legal, Foi muito legal. Eu lembro que teve uma vez uma pergunta que o cara fez de Davi, eu não lembro muito bem da pergunta, né? E aí eu bati e respondi. E ele falou, você tem certeza disso? Você não quer perguntar pras pessoas? Eu falei, né, pra galera da igreja e tal. Eu não, eu vou te dar mais uma chance. Você não quer perguntar? Aí, sei lá, eles consultaram lá. E aí viram que eu tinha errado na resposta. Aí o Luan catou e falou assim, é outra, gritando, é outra. E eu falei, me mantive firme, não, é essa a resposta mesmo. Aí ele falou, cara, que coisa, hein? A sua resposta está... Aí o Luan, caramba, mano, a gente errou, perdeu. Aí, exata. Aí o Luan, eu sabia. É sobre isso, mano. É sobre isso, mano. Aí eu falei, nossa, lembra muito a igreja, né, mano? Normalmente. Não. Sim. Por Sim, isso que eu sempre disse que era assim, né? Putz, você me trouxe uma memória muito boa. Não lembrava desse episódio, mano, na Hit, velho. A velho. gente Tava se conhecendo a pé, mano. Lá do Bom Retiro. Lá do Bom Retiro até o centro da cidade. Cara, que E loucura. aí foi nessa pegada aí, mano. Foi aí que a gente se conheceu, né? Foi isso mesmo. Foi. Quando eu cheguei no Bom Retiro, isso era... Eu posso estar enganado, mas eu acho que era 2012. A gente chegou, a gente conversou com o pastor Carlos Eliseu. E a gente falou, pastor, conversamos, oramos e decidimos. Estamos vindo com a minha família pra cá. Minha família na época era a Ive e só. Eu, a Gabi e a Ive. Não tinha o Noah, né? Isso aí. E aí ele falou, então vocês estão vindo? Então tá, então eu vou orar recebendo vocês. Orou, nos recebeu e falou, cara, então você tá vindo nessa intenção? Você quer ser discipulado no ministério e tal? Eu falei, é isso que eu quero. Falei, então tá, então sábado que vem eu vou numa igreja que tá sem pastor. Eles estão precisando de ajuda lá para servir ceia para os irmãos que estão doentes, para servir ceia na igreja, tal. Então, vamos lá para você conhecer a igreja, tal. Eu falei, vamos, mas eu fui nessa de, cara, mudei de igreja, agora é o tempo de chegar, é tempo de conhecer a igreja, não quero fazer nada, tô só chegando de boa. Ficar quietinho, né, mano? Tô chegando, é transição, segue o jogo. Quero ser cuidado. Aí... Chegou lá nessa igreja, que era na época central de Casa Verde. Um abraço, pastor Samuel, que hoje é o pastor lá. Falou para a igreja como que a igreja tinha que fazer uma transição pastoral, montar uma comissão. Para esse período, ter talvez um pastor interino, se possível, para a igreja ser cuidada durante esse processo. E explicou tudo isso para a igreja e eu lá. Falei, poxa, legal, né? Um processo de igreja. Já tinha vivido uma transição dessa na minha igreja, mas, ver uma outra leitura,
como pode ser feito. E beleza, ali assistindo. Eu falei, acho que o pastor me chamou pra ver isso, né? Aí os caras da igreja falaram, pastor, mas você tem algum pastor pra nos indicar numa situação assim? Eu falei, tenho, pastor Haroldo. E eu tinha sido ordenado em 2010, fazia 2 anos, mas eu nunca pastoreei nenhuma igreja. Eu falei, não, tem o pastor Haroldo. Aí todo mundo olhou pra mim, eu olhei pra ele, aí ele falou, olha, eu sei que vocês não conhecem o pastor Haroldo, mas eu conheço a família, conheço a igreja que ele veio. Aí deu um pouquinho da minha história ali e falou, mas fica a indicação pra vocês. Aí a igreja começou a me chamar, começo do ano de 2013, depois de uns 2 meses indo pregar, participar, não sei o que, aí me chamaram para ser interino. Aí o pastor Carlos até colocou essa condição, falou, não, tudo bem, ele vai lá ser interino, mas ele vai ficar membro aqui. Da IBOR. Da IBOR. E uma vez por mês, ele vai vir aqui cultuar com a gente, e aí vocês vão fazendo os processos, chamam os outros pastores, e no final das contas, graças a Deus, esse processo deu certo na minha visão, né? No final a igreja me convidou para assumi-los, mas por uma série de questões eu não entendi que era o momento. E voltei a ser membro do Bom Retiro e deixei alguém lá cuidando da congregação, então acho que eu cumpri o meu ciclo lá. Sim. E aí começou um ciclo Na IBOR. na IBOR, porque aí você já tinha entregado o ministério, Jovem, isso aí. jovens, e eu trampava, né? Eu trampava na área de call center, né? Então já estava num trampo, aí o pastor, pô, estava pensando no pastor de tempo integral, não sei o quê, quanto você ganha, não, isso aí eu te pago aqui, e aí foi. Aí deu certo, eu fiquei lá acho que uns 5 anos mais ou menos, transitando pela igreja, pelas áreas e tal, né? E isso é muito louco. Depois você voltou pra lá. Isso também é muito da hora. Boa lembrança, Fel. Boa lembrança isso aí. E hoje, mano, você foi crescendo na graça e no conhecimento. E, pô, você falou... Isso eu não lembrava. Que na sua conversão, quase que já teve um direcionamento, Sim, assim, Isso aí. mais ou menos do que seria o seu ministério, né? É isso aí. E como que isso foi se solidificando dentro de você, assim, essa questão do chamado pro ministério? Como foi a sua experiência que pode inspirar alguém que está do lado de lá? De vocês sentindo isso, a igreja foi sentindo, como que rolou? Aí eu, no caso, novão, convertido, querendo fazer tudo. Pegando fogo no coração, Pegando né, fogo, mano? queimando. Aí, Igreja Batista, né? Você passa pelo processo ali da classe de doutrina, pro batismo e tal. E aí, na classe de doutrina, o professor falou assim, ó, só que vocês vão ter que parar de dançar break. Nossa. Aí, porque a gente ganhava dinheiro, né? A gente dava aula de break, eu e minha Puxa. esposa. E aí, como a gente vai fazer isso? Daí, a Mônica Moy, não sei se você lembra da Mônica Moy. Lembro. Ministra de música, né? Isso, ministra de música, ela chamou o pessoal e falou, deixa eu mostrar uma coisa nova dos Estados Unidos e tal. E aí, soltou um DVD, na época, era um DVD do Kirk Franklin. Kirk Franklin. Nossa. Né? Aí vocês foram ouvindo e a Mano. coreografia já foi vindo na mente. Nossa! Eu falei, mas pode fazer isso na igreja? É, né? Pô, Pode. falar que tinha que abandonar isso aí, pô. Aí eu já me empolguei, falei, opa, então... Caramba. Ali a velho. gente já foi meio que Deus foi direcionando o ministério. E aí a gente criou um grupo chamado JNI. JNI, pra quem quiser ouvir. Pra quem quiser Eu ouvir. lembro. JNI significa Jesus, nós iremos. Jesus, Né? nós iremos. Pregação Garoto. do Evangelho. Jesus, nós iremos. Levaram, Senhor. E aí, Deus foi me dando algumas letras, alguns raps, né? E aí já tinha a galera do rap, tinha a galera do break e o Games, o Alfonso, fazia os grafites. Então a gente parava nas praças, né? Na comunidade, na favela, e o Alfonso já ia fazendo grafite. A gente ia cantando um rap, Cara, break que muito e louco, palavra, velho. mano. A cultura do hip hop. Do hip hop. Pra glória de Deus. Isso, ali. pra glória de Deus. Na época não tinha muitos cantores de rap gospel, né? Vamos Estamos dizer falando assim. de que ano? Nós estamos falando aí mais ou menos em 2004, Pô, 2005. 20 anos atrás. Isso aí. Então era Pregador Lu e DJ Alpiste. DJ Alpiste, era só isso. Na época o Pregador Lu era Apocalipse 16, né? Que era o Apocalipse grupo. 16, exatamente. Cara, Era, que loucura. era só isso. E aí a gente ia. E o Kirk Franklin. E o Kick Flunk. O Revolution, que era né, as coreografias da exatamente, hora. a gente fazia as coreografias dessa Nossa, Love cara. Day, Love Day, Love Que Day. da hora, Tô mano. louco, mano. E aí é pro evangelismo. E Pra aí pro praça, pra evangelismo, quebrada, praça, pra favela. quebrada, favela, falando de Jesus, pregando o evangelho através do... Mano, lembra rap. uma experiência aí
Da onde vocês foram? Foram no Moinho? O Moinho eu sei que vocês Moinho a foram gente foi. fazer ação com as crianças, com o Sim. projeto lá. Eu lembro uma vez a gente foi lá em Santo André, tinha um rapaz que ficou muito famoso na época, que ele era o Guina dos Racionais, ele dava um testemunho, né, e, mano, que quebrada que a gente foi lá. Que quebrada, mano. Mas foi muito louco ver o poder de Deus e tal. E aí ele dava o testemunho dele, depois a gente cantava um rap, uma palavra e, mano, colheita. Ô, esse Guina é o Guina da música lá, do É, rap? É, do rap. Tô ouvindo alguém gritar É, mas meu daí... nome. É, Parece um mano meu. Isso. É isso voz aí. de homem. Essa aí, né? É, sério, É, mano. mano. E aí o cara parece que tinha a cabeça toda cheia de... Tomou não sei quantos tiros, testemunho dele lá que ele dava e tal. Mas Cara. triste porque depois a galera não era bem aquilo, mas enfim. É, eu lembro de um rolê desse na internet. Mas enfim, foi meio nesse circuito aí que a gente foi se inserindo, alcançando as comunidades, Cracolândia. Onde abrir na porta, Onde abrir a caia porta, pra a gente... dentro. Exatamente. E eu, assim, eu vim de outro contexto. É só você olhar pra mim que você sabe que eu não dançava break, né? Tá muito claro isso. Não daria muito certo. É aquele negócio de rodar no chão. Rolar no chão, O talvez, moinho, né? moinho. Mas rodar não ia dar. É, moinho de vento. Nem no chão, nem no alto, que eu não sou penteca. Mas eu vim do pagode, Sim. né? Mesmo Sim. dentro da igreja. E eu tô falando de... Quando eu gravei com o Grupo Além da Razão, que era da Batista da Brasilândia, era 1999. Pô, cara, nós tá rodado também, né? E acho que muito diferente do que aconteceu com o pagode, vocês não tiveram preconceito na igreja? Nada com isso? Quando vocês cantavam na igreja, era de boa? Não, foi muito engraçado porque a Mônica falou assim: nós vamos cantar essa Ela música. trouxe o que foi e falou, não, gente, peraí. Ela falou assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Porque tava na casa do meu irmão rodando esse DVD e tal. Eu falei, mano, isso aí eu e a Cláudia sabe fazer. Porque tava umas dancinhas, né? Uns passinhos Uns passinhos e tal. Ela falou, nossa, que tudo. Vamos colocar. Vai ter uma música que é Osana. Cordeiro de Deus, que do céu. Osana. E aí vocês entram dançando no final. Osana, forever, Osana. Aí, mano, tá bom. No culto da igreja. No culto da igreja de domingo, mano. Uhum. 2004. Nossa. Imagina. Gente, pra vocês terem uma ideia, uma O particularidade. coral tinha beca, né? A gente colocava umas becas, mano. Quando eu cheguei no Bom Retiro, o grupo de coreografia da igreja não podia chamar grupo de dança. Era louvor corporal. Eu não sei se isso é antes de vocês ou depois, mas quando eu cheguei, o grupo de coreografia que montaram não podia chamar dança, não podia chamar coreografia, era louvor corporal. Exatamente. E aí a gente foi fazer o louvor corporal, né, mano? É, mas aí num outro estilo, né? No outro estilo, E mano. aí? E aí falaram que podia. Não, se a ministra chamou, Demorou. tá na conta dela. Aí né? agora é com vocês, pum. E já era o JNI ou não? Não era JNI. Tá, foi partindo disso. Isso, partindo disso. Eu já entrei dando um mortal, mano. Nossa. Dentro da igreja, mano. Mano. Quando eu terminei o mortal, fiz o flare. Sabe aquela coisa no... Não, explica aí. O flare é aquele... Na ginástica olímpica, não tem aquele cavalo? Sei. Sabe, não tem aquele que o cara faz O ali em cara cima? gira a perna ali. Isso é o Flare. Flare. Aí eu fiz o flare. Que você faz no chão, né? No Rodando, chão, trocando a mão e vai. Trocando a mão, desci pro moinho. O que é moinho? Moinho é a Moinho comunidade. Moinho é aquele giro lá no chão. O giro no chão, O fechou. giro no chão, fiz moinho. Moinho bolinha. Ô, vó, cada palavra que você fala eu entendo menos. Bolinha. Então, porque Bolinha aí, seria você eu. tá fazendo você tá fazendo moinho, aí daqui a pouco você fecha as pernas, ele parece uma bolinha Vira pulando. uma bolinha. Que loucura, Quando eu mano. levantei, mano, pá, aí a Cláudia entrou fazendo giro de cabeça. Eu passo coisa de macumba. Que é isso, velho? Daí ela, veio com a toquinha, uma Cabeça no chão. cabeça no chão, Esse girando. é o giro de cabeça. Aí ela tirou a mão, foi fechando as pernas e Bolinha. dá o peão. Daí terminou, a gente começou a fazer coreografia, mas, claro, alguma coisa tá dando errado. Por quê? Mano, a cara da galera. Depois, mano, o pastor foi falar com a Mônica. No contexto do break... No contexto quando normal, você mano. faz É isso... isso. Não, mas você faz isso, O os quê? caras... Nossa, mano. Quando terminou, mano, todo mundo no gabinete.
Gabinete. A ministra, os dançarinos Mas e o os que está irmãos. acontecendo aqui, mano? E os irmãos com foice Ela na falou, mão, não, eu pensei tocha. que era uma coreografia. Eu falei, mas a coreografia veio depois da performance, né? A gente faz uma performance primeiro, depois coreografia. Acho que o lance da performance não É, estava não tava combinado. Ué, que ela falou, normal, mas foi muito louco. E aí algumas pessoas quiseram sair da igreja, né? Outras saíram, literalmente. É. Saíram, né? Não, foi meio que assim, se continuar, a gente sai. Aí Entendi. algumas pessoas acabaram saindo. E aí tudo certo, o pastor apoiou, mano. Apoiou vocês. Apoiou, mano. Caramba, glória Aí a Deus, mano. dali eu falei, mano, precisa acontecer alguma coisa. E aí foi muito legal, porque no primeiro lugar eu cheguei falando, porque Jesus quer mudar a sua vida e tal, não sei o quê. Todo mundo virou as costas e foi embora, mano. Não ouviu, Não, mano. você tá falando isso na igreja ou numa Não, primeira aí apresentação na primeira fora? apresentação do JTNI. Aí já formou o A JNI. gente fez o break, parou o break, eu fui lá e Não, preguei. é porque também você não se contenta, né? É. Fez a performance, já saiu o nego da igreja. Não, por que não fazer uns raps, né? Não, aí... Por que não fazer Mas um foi daí que evento? surgiu, porque a gente foi pregar, a gente foi numa comunidade, Uhum. aí dançamos o break, teve o grafite e tal, e eu fui pregar, e aí, mano, todo mundo viu as costas e foi embora. Eu falei, mano, sei lá, tá faltando alguma coisa, Ué. né? E aí Deus trabalhou muito no meu coração, e aí eu lembro que da outra vez, mano, vamos lá, pá, combinei com a galera, na época Raul, Flávio, Márcio e tal, e aí... E foram onde? Lembra? Foi lá no Moinho. No Moinho. Momento da Comunidade palavra. do Moinho aqui em São Paulo, gente. É o momento da palavra. Daí, pum, foi lá. E aí eu já cheguei. Meu modo de pensar não era diferente do seu. Achava que todo mundo era filho de Deus. Achava que o inferno era a terra. Olha só que o homem veio do macaco e não do pó. Ideologia furada que não traz salvação, mas um religioso com Jesus no coração. Disposto a viver que o mundo pode me dar. Disposto a morrer. Disposto a matar. Talvez você esteja pensando, este é meu modo de ser. Tome cuidado que eu era igual a você. E quem diria um dia estar aqui, louvando ao Senhor, compartilhando seu amor. Logo eu, que tantos crentes eu critiquei, não conhecia a verdade, não sabia das leis. Homem mundano, coração endurecido. Quem imaginaria de chamar da escolha? Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Por isso eu louvo e agradeço o seu grande amor. Eu gosto sempre de rimar. Pra sempre eu vou dizer que Cristo é meu Senhor e com ele eu vou viver. Jesus Nazareno. Aí que era o Aí Jesus foi, Nazireu. é. Nossa, sensacional, galera. Você não Aí esperava foi, por mano. essa, nem eu. É. Sensacional. E aí, Então, mano, aí o povo deu atenção. Quando terminou, a pra galera tava palavra. assim, ó. Nossa, mano. Aí eu falei, Sensacional, mano, velho. Encontramos a fórmula, mano. Então aí a gente saiu Sensacional. pregando o cara. evangelho dessa forma. E é muito louco, né? O negócio do pagode também era assim: a porta que abria, a gente vai. Então, era favela, era praça, era comunidade, era Febem. Chegaram em Febem, não? Fomos na Com FEBEM. JNI. Sim. Cara, sim, que FEBEM. loucura. Eu lembro, era uma Na FEBEM galera, a gente né? foi pela... Porque a gente não podia entrar direto por conta da capelania, né? É, tem que ter alguém, né? Tipo, Eu vou lembrar o nome. na época, né? Não é... Você teve recentemente, Geame, foi o pessoal a do gente foi Geame, pelo né? Geame, Ah, foi pelo isso. Geame mesmo. Foi pelo Geame. Cara, Geame. sabe quem abria muita porta pro pagode? O Bola de Neve, cara. Bola de Neve. Porque, É, na você lembra do época, né? Charuê? Charuê. Charuê é o líder do lembro, Força da Charuê. Fé até hoje, né? E ele era do Bola. Tipo, quase todo mundo da Igreja Batista, mas ele do Bola. E aí o Bola tinha essas oportunidades, porque, Sim. tipo assim, isso acontece às vezes num contexto, pra tocar na igreja tem bastante gente, mas pra ir lá na casa de recuperação, É, mano. não tinha. E aí quando a gente chegava com pagode, cara, era... Não, então, casa de recuperação, por exemplo, a gente ia pregar lá, mano, você é louco, cantava 2 rap e já era, os moleques estavam entregue, mano. É muito de louco, verdade, né, mano. velho? É O muito coração louco. aberto e, mano, é muito louco, é muito triste, né, velho? É, Meu Deus, tem um é- outro lado, é, a situação, né? É, você vê uns moleques assim, mano, que você... Putz, mano, não acredito, velho. Gente, uma coisa interessante que eu vou falar sobre o Fel. O Fel, ele é pastor de missões e evangelismo. Não podia ser mais a cara dele assim, né? Porque o Fel, ele é um evangelista, cara. Ele é pastor, fez a faculdade, que no meio batista, se por acaso você não conhece, funciona assim, né? Você faz lá um estudo, você passa por um exame que é chamado de concílio, que a igreja pede, outros pastores te examinam, e aí você se torna um pastor batista. Isso aí. Mas o coração do Fel É, evangelista. sempre foi isso aí Foi, é. que ele tá contando, que ele cantou aqui, né? Sempre foi isso.
E aí, por causa dessas indas e vindas nossa, de estar numa igreja, estar em outra, e vai pra cá, vai pra lá, a gente começou há um tempo, que não faz tanto tempo assim, a gente se aproximou de novo e aí começamos a fazer esse trabalho de casa de recuperação, que o Fel sempre fez, eu de uma outra forma também fazia, e aí começamos a fazer junto. Aí nós saía de São Paulo, ali do Bom Retiro, a gente se encontrava ali, e teve uma época que a gente ia para uma casa em Ferraz de Vasconcelos. Isso aí, missão né? restaurar. Missão restaurar. Independente de Cristo e depois... Depois ia para Cristolândia, em Suzano. Abraço pro Romarinho. Fala, Dia você vai estar aqui, Romarinho. Isso aí, tá mano. escrito já isso aí. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, meu? E só entende, cara, o quanto é gratificante esse trabalho quando você faz. Isso aí, mano. Porque o trabalho de evangelização, o trabalho missionário, ele tem um outro lado que você só conhece depois que você faz. Qual que é esse lado normalmente? Você tem no seu coração o desejo de abençoar, de servir e de levar a mensagem para que a graça possa alcançar e transformar a vida das pessoas. Porém, quando você faz esse trabalho, cara, aquilo gera uma gratificação no seu coração que não é humana, é sobrenatural. Sim. Você faz entendendo que vai abençoar. Você faz entendendo que vim aqui para ajudar, servir de alguma forma, mas algo acontece no nosso coração que a gente sai revigorado. E quando você visita, na minha cabeça, Fel, quando a gente faz um trampo de casa de recuperação, é como Jesus falando, pô, eu estava preso e vocês foram me visitar. Sim. Ah, mas ali não é presídio. Não, jovem. Só que a condição que eles vivem ali, a maioria, os caras estão internados, eles não podem sair. Até porque o risco de uma recaída é muito grande, né? Então os caras ficam internados lá. Então a gente saía de São Paulo, ia para Ferraz de Vasconcelos. Pastor Marco vai estar aqui um dia, querendo Deus. Ele tem que vir, velho. A igreja dele é linda. Não, aquela frase dele... Semeando amor, colhendo vidas. A igreja dele plantando amor, colhendo vidas. Plantando amor, colhendo vidas, cara. A igreja dele é pra morador de rua, né, mano? Não, então, ele tem que vir aqui, velho. Ele pega a Kombi domingo de manhã, sai recolhendo todo mundo. Depois dá o café da manhã, culto, dá um lanche da tarde e depois leva a galera de volta, mano. De volta pra onde eles moram, né? Ali e aí você vai ver a igreja dele, não tem um projetor, não tem uma banda de louvor, não tem... Não tem, porque a igreja são os moradores, né? Os moradores de rua, mano. Entendeu? É a missão mesmo. Então, mas esse é o triste e o feliz, né? Triste pela situação, porque a gente acha que a galera podia se engajar muito mais nisso, né? Sim. Mas também feliz pelo remanescente, né? Porque tem alguém olhando e fazendo, né? Isso aí. Então a gente fazia isso, gente. Pegava, salvo engano, era uma terça-feira. Muitas vezes pela manhã eu ia na Missão Batista Cristolândia, que é ali na região da Cracolândia. Depois encontrava com o Fel, a gente partia nessas viagens missionárias, pode-se chamar. E os caras, mano, mas você vem lá de São Paulo. E, mano, vou te falar, você foi resposta de oração, pastorzão. Porque eu fazia isso sozinho, né? Sozinho você fazia. Então imagina, eu dirigia quase 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar sozinho. Quase bati o carro diversas vezes. Misericórdia. E eu falava, Deus, manda alguém pra caminhar comigo e tal. Você foi resposta de oração, Glória pastor. a Deus, mano. Glória resposta a Deus. de oração. E aí, fazer esse trabalho. E não tinha como dormir com você do lado, né? Mas a gente conhece. E era barato. A gente ia rindo, voltava rindo. Top demais. Não, e sem contar o trampo, né, mano? Os caras falavam que esperava a gente. Isso aí, mano. Dá pra imaginar, mano, quantos batismos você fez nas casas? Ah, mano, fiz bastante batismo. Não, batizou seu cunhado esses dias, eu vi, pô. Eu vi, acompanhei lá, pô. Então, os trabalhos lá na Conectados com Cristo, como é que era o nome? Era esse o nome da casa, não? Não, Dependentes de Cristo. Dependentes de Cristo. Nossa, uma par de batismo lá com o Mateus, eu vi. E na Cristolândia, Suzano também. Cara... Glória a Deus, mano. Mano, não tem dinheiro que pague, não tem nada que te dê um sentimento melhor, cara, que você tá fazendo a obra de Deus. E eu acho que quando você faz pelo necessitado, cara, é um negócio maluco, porque assim, são pessoas
que não podem fazer nada por você em troca. Sim. E eu gosto dessa ideia. Sim. Que você fica humilhado porque fala, mano, eu vou servir alguém que não tem como fazer nada em troca. Sim. Não tem uma troca aqui. É a graça, né? A graça. É a graça. E aí, só que aí, os caras falam pra mim, pastor. E aí, depois que eu mudei de Pirituba pra Santo Amaro, os caras, pastor, você tá vindo de Santo Amaro? Eu falei, pois é, mano. A gente tá aqui no culto com vocês 7 da noite, mas às vezes não dá pra ficar pra jantar com você, porque eu vou chegar na minha casa 11 horas da isso noite, aí, cara. É isso aí. Os caras, pô, mas você tá deixando sua família. Eu falei, eu e o Fel. Evangelho. Eram os cultos dos valentes, É, não era? o De culto dos terça-feira, o culto dos agora é de valentes. quinta, culto dos Quinta-feira. valentes. Aí a galera fala, mas por que culto dos valentes? Valentes por causa dos valentes de Davi, né, mano? Sim. A galera lá toda reclusa, sabe? Que quando a gente olha lá, os caras estavam na caverna, mano, porque eram os excluídos e se tornaram generais, mano. Do Os exército líderes de de Davi. guerra de Davi. Então, essa é a ideia, pegar essas pessoas que são excluídas e colocar eles dentro do exército do Senhor, mano. E como que tá Entendeu? de quinta-feira? Você tá fazendo esse trampo sozinho de novo? Não, agora o Rodrigo tá comigo. Rodrigo, Rodrigão. mano. Irmãos, na Oh, moral, e os vocês filhos, precisam conhecer o Rodrigo. Um Os dia ele vai filhos- estar nessa os filhos cadeira dele, aqui. ei. Vocês têm que conhecer a história do Rodrigo, os filhos velho. dele foram pro Revolução esse final de semana, né? Foram pro Radical. Aceitaram Jesus. Glória mano. a Deus, De que deu, mano, Olha ele que chorando, da hora, lindo. Mano. O Rodrigo? Lindo, é. Nossa, Eu não vou contar o testemunho dele, não, ele vai contar. Deixa ele Ele contar. vai contar. Não, ele tem Ô, que eu vir tô aqui. com vontade de contar, mano. Não, segura. Sem spoiler. Meu, vocês têm que conhecer Ô, a história do pastorzão, Rodrigo. acho que essa é a nossa missão de vida, né, mano? Assim, não... Eu acho que esse é o propósito da nossa existência, né? Efésios 2, 8 vai falar, pela graça vocês são salvos, Mediante a fé. mediante a fé, não vem de vocês, Dom de de Deus. Não para que ninguém se glorie por obras, né? Isso. E depois, E o que é o 10. 10. Eu sempre vi você falar do O 10. 10, mano. O 10 é o mais lindo, né, mano? Porque vocês foram criados para toda boa obra, que foi preparado para você antes mesmo da fundação do século. Então a ideia é, nós fomos criados para as boas obras, mano. Sim. Então eu costumo falar pra galera, você vai lá, faz hora extra, trabalha, entrega a vida. Quando você chega em casa, você tá cansado, reclamando do trabalho e tá ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Mas você fala, mano, não aguento mais essa empresa, não aguento mais. Agora, quando você é chamado para um trabalho, seja ele social, onde você vai empregar as boas obras, porque as boas obras, Jesus vai falar, olha, pratiquem as boas obras, eles vão olhar e vão glorificar o Pai que está no céu. Certo? Então, quando você pratica as boas obras, você tem aquele sentimento de dever cumprido, de aquela sensação de cumprir o meu propósito. Então, tem gente que vai, sei lá, para uma comunidade, um trabalho com criança, um trabalho com idoso, um trabalho no presídio, termina o trabalho, tá cansado, investiu dinheiro, mas mesmo assim, mano, tá feliz. O sentimento de realização é de deitar a cabeça e falar, mano, agora eu sei porque eu existo. Mano, é um trampo que você paga pra fazer. Exatamente. E no final você tá mais Exatamente. realizado do que aquilo que você faz pra ganhar Sim, dinheiro. exatamente. É um negócio- Eu trampei, é a graça, eu trampei em grandes empresas, né? Uma delas foi a IBM, coordenador de qualidade lá na IBM. E eu tive, como eu cuidava de treinamento de diretoria, gerência, eu participei de muito treinamento, com pessoa muito rica, mas sempre procurando um lugar para poder depositar, sabe, algo de que pudesse trazer esperança, porque a gente às vezes é ensinado que um bom trabalho, uma boa faculdade vai nos levar a um objetivo realização. de realização pessoal, sabe? E aí quando eu percebo que essa galera, quando chega nesse patamar, tem uma casa, carro, casa na praia e tal, que não sei o quê, mas ainda assim Tá um faltando sentimento alguma de coisa, tá né? faltando alguma coisa. Então eles procuram uma ONG, procuram algum lugar que eles querem investir para poder ter a sensação de que eu tô fazendo parte de um movimento de mudança do mundo. Mas Isso. isso é só através de Cristo, né, mano? Então, eu penso que a graça, né, entre outras coisas que a gente pode falar sobre, mas ela nos traz significado da ideia, ou a identidade, se alguém Sim. preferir, quem sou eu Sim. nesse rolê, e sentido, né, mano? Exatamente, mano. Que a gente tá caminhando para o que vai ser a nossa eternidade. Exatamente. Então a graça, ela é maravilhosa, é a melhor coisa que pôde acontecer na nossa vida foi conhecer a graça de Deus. E aí aquilo que eu falo no começo do programa, né?
em nós, então é maravilhoso. Sim. Só que agora é também a partir de nós, é. mano. Mas aí, Não é só em nós. aí entra Romanos 12:2, né, mano? Não se conforme com este mundo, muda a sua mentalidade para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mano. E aí, quando você tem essa metanoia, né? Que inclusive é o nome do ministério aqui. Até hoje, né? Fico muito feliz Meu com isso filho aí, assumiu o velho. ministério jovem. Aí, tá vendo como são as coisas? Ó, o filho do Fel assumiu o ministério que jovem. ele cuidou, depois eu cuidei, o pastor Luan cuidou e Isso. agora o Matheus. Mateus. Matheus vai vir aqui pra falar do Forgiving e ministério jovem. Metanoia. E aí, quando você tem essa metanoia, essa mudança de mentalidade, né? Você percebe que o nosso alvo não é o céu já faz parte de nós, mano. Porque eu sinto que a galera fala, mano, eu quero ir pro céu. Eu já tô no céu. Já foi, já chegou. Eu já tô lá, entendeu? Eu já sou embaixador de Cristo aqui na Terra, eu já faço parte do reino. Eu nem sou daqui, eu sou de lá, eu sou de na lá verdade, já, né? mano. Então eu vejo uma galera, eu tô fazendo isso pra alcançar o céu, a vida eterna. Não, eu já sou da vida eterna, eu já faço parte da vida eterna, eu já faço parte do reino, mano. Sim. Agora a pegada é outra. A pegada é Marcos 1. Né? Quando Jesus vem e fala, olha, o reino de Deus está próximo. Você entendeu? Anuncia. Então agora a nossa pegada o reino está se aproximando. Vamos anunciar. Você entendeu? Então nosso papel hoje é anunciar, mano. Nosso papel é levar o evangelho aonde a gente puder, como a gente puder, da forma que puder. Qual talvez seja um dos pontos, né? Eu vejo como um dos principais. O chamado para salvação mesmo é um chamado para morte. Claro. Né? No Sem sombra de sentido, dúvidas. Jesus falando, mano, você quer me seguir? Você quer me seguir? Então você vai ter que negar o seu eu todos os dias. Exatamente. Ok. Só que essa ideia como você muito bem colocou, tipo assim, eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu. Tem uma galera que quando recebe isso, acomoda e volta a viver para si mesmo. Sim. Volta a viver pro seu eu. Não entende aquilo que é pra graça produzir a partir dela. E aí eu acho que aqui, cara, tem muita gente que se perde nessa hora. Fala, pô, a graça me alcançou, glória a Deus, vou pro céu. Amém, querido. Foi tudo isso que Jesus falou. Ele falou que estava indo preparar lugar. Tá tudo certo. Só que ele falou também que a galera precisa ouvir, velho. Sim. Que o estrangeiro precisa ser acolhido. Exatamente. Que o órfão precisa ser cuidado. Sim. Que a viúva precisa ser cuidado. Que você tem que dar comida para quem tá com fome. E a gente teve a oportunidade de ir lá no Gato algumas vezes, né? Sim. Antes de ir para casa de recuperação. Distribuir os marmitex. Lá, encontrei o Ovidio esses dias, agora pastor Ovidio, né? Júnior, né? Ovidio não, Júnior. Vou chamar ele para vir para cá também. Tá no Cambuci, se eu não me engano. Tá no Cambuci, isso aí. Então, o chamado da graça, ele continua. Para salvação, sim, mas agora para as boas obras que nos foram preparadas, sim, né? Como você lembrou. Mano. E também no contexto dos evangelhos, né? Jesus falando, olha, quem ainda não conhece a graça de Deus, precisa olhar as suas boas obras para que eles possam glorificar o Pai que está no céu. Exatamente. Então, Fel, por onde eu passo, e eu preguei esse fim de semana e contei essa história, eu conto a história do Corinthians. Você lembra quem era o Corinthians? Lembro, do bazar lá, mano. Nessa minha reaproximação do Fel, galera, eu fui trabalhar num bazar missionário, onde o Fel era o responsável e o Matheus, o filho dele, era tipo o gerente ali do bazar. Bazar do Reino. Bazar do Reino. E eu trampava ali com eles. E aí tinha um rapaz, o nome dele era, acho que Antônio, né? Que o nome mesmo era Toninho, mas todo mundo chamava ele de Corinthians, né? Porque ele sempre tava com a camiseta do Corinthians. Salvo engano, ele morava em situação de rua há mais de 20 anos, em albergue há mais de 15. Sim. Então ele era um daqueles carroceiros que a gente vê vários espalhados aqui pela cidade de São Paulo. Ele era isso. Só que o que acontecia lá, no dia a dia do bazar? Quando ele passava de manhã, ele estava bem. Ele estava sóbrio. E a gente pregava o evangelho para ele ali todo dia praticamente. Porque ele era um daqueles clientes que vão todo dia no bazar. Quando ele chegava na hora do almoço, ele almoçava
naquela outra missãozinha católica que tinha na Sim. rua de baixo ali. Na Jaraguá. E o corote já na mão. Nem sei se podia falar. Não, pode sim, o podcast é meu, com o corote ali na mão. Quando era no fim da tarde, Fel, ele já tava irreconhecível, mano. Muito do que ele tinha apego durante o dia, ele já tinha vendido e já tinha tomado e tava mal. Aí eu não sei se você vai lembrar que quando eu comecei a trampar lá, eu tava com uma viagem missionária pra Bahia marcada. Você lembra? Lembro. Então, firmeza. Fui pra viagem, Ituaçu, na Bahia, uma bênção. Voltei cheio de alegria, cheio de testemunho, maravilhoso, realizado. E quando eu chego, o Matheus fala: ô, pastor, lembra do Corinthians? Lembra o que aconteceu? Morreu. Falei, putz, cara, mas o que aconteceu? Não, então, passou mal na rua, chamaram o SAMU e tal, mas morreu do quê? De cirrose. Aí, quando você depara com uma história dessa, às vezes o primeiro impulso é assim, pô, cara, sei que era uma vida difícil e tal, mas foi a escolha dele. Ele escolheu esse caminho e agora a consequência foi isso. Mas não sei, mano, a gente tinha meio que um apego ali por ele, porque ele tava ali todo dia, uma compaixão, sabe? E a gente pregava o evangelho, não foi falta de pregar. Então, às vezes, o sentimento que dá é, pô, pregamos, o cara não aceitou, não quis mudar de vida, mas não foi esse meu sentimento. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem missionária, mano, meu coração tava queimando, velho. E quando o Matheus me contou, meu olho encheu de lágrima, porque eu fiquei com o sentimento o seguinte. Falei, cara, quando eu vi ele a última vez, eu não sabia que era a última. Porque se eu soubesse, talvez eu falasse, não. Ó, hoje eu vou pagar seu almoço. Você vai caminhar Larga comigo. esse corote, essa pinga, porque eu preciso te falar mais de Jesus, cara. Eu não vou te ver mais. Você precisa saber. Mas eu não sabia. Então, assim, às vezes, cara, a gente perde a noção que esse compartilhar a graça, que esse levar a mensagem, que essa boa obra, que esse ser embaixador, ser ministro da reconciliação das pessoas com Deus, o quanto isso é urgente, Fel. Sim, mano, sim. Eu fui na casa de recuperação umas 2 semanas atrás. Conheci um rapaz chamado João Vitor, tem 18 anos de idade, né? Terminou o culto, ele veio trocar ideia comigo, lá Suzano. lá em Suzano. Veio trocar ideia comigo, falou, pastor, ora por mim. Aí eu falei, claro, mano, claro, pra que você quer que eu ore? Ele falou, pra que esse ódio que tem no meu coração saia. Mas eu olhei pros olhos dele, é um olhar vago, tá ligado, mano? De ódio, de... Aí eu falei, ô João, mas que ódio é esse aí, mano? Aí ele falou, pastor, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai matou a minha mãe. E aí ele foi preso. Aí minha tia me acolheu na casa dela. O marido dela bateu em mim até os 10 anos de idade. Nossa. Fugi de casa, comecei a usar cola, fumar. Com 10 anos ele fugiu? Fugiu, foi pro centro da cidade, começou a usar cheirar cola, depois fumar maconha, crack. E dos 16 aos 18 tava viciado em K9. Caramba, entendeu? velho. Beleza, oramos por ele e tal. Voltei pra casa. Eu acho que esse trabalho que a gente faz, mano, de alguma forma nos ensina a valorizar a nossa família, sabe, mano? Valorizar a vida, valorizar dos tudo, nossos Fel. filhos, mano. Tudo. É um bagulho muito louco. Tudo. E aí, 2 semanas depois, saiu de novo, não aguentou, mano. Muito Então, Fel. parece, mas é um trabalho que tá enxugando gelo. Não tô enxugando gelo, não, mano. Eu tô fazendo o que o meu pai me pediu pra fazer, mano. E aí, a graça é dom de Deus, mano. Sim. Então, é um presente dele, mano. Quando acontecer, vai acontecer. Como o Vagnão, que daqui a pouco a gente vai se encontrar com ele, entendeu? Nossa, que alegria, Vagnão, cara. Que alegria, O Vagnão mano. entrou lá em Suzano, ficou 1 ano e meio, saiu, caiu de novo. Encontrei ele num sábado, na porta da igreja, caído lá. E aí, pastor, tem um rapaz lá na porta te chamando. Cheguei lá, e o que aconteceu, Wagner? Pá. Normalmente a gente coloca no hotel, você sabe, até aguardar terça-feira. No caso, não tinha possibilidade dele ir pro hotel. Não ia deixar o cara na rua, foi pra minha casa. Eu lembro disso, mano. Ficou lá em casa até terça-feira, tomou um banho. Mano, os caras tomam um banho, cortam o cabelo, é outra pessoa, mano. Sabe? É um ser humano igual nós, mano. Só que a gente, às vezes, não consegue enxergar isso. Beleza, foi pra casa de recuperação, passou 2 anos, já se passaram 2 anos, tá bem, trabalhando no Miguel. Tá trabalhando lá na Igreja Batista Betel.
Ah, que legal. Tá Santana? Em Santana, tá trabalhando, mano, benzaço. Glória a Deus, Esses mano. dias a gente foi comer uma comida japonesa. Ah, os caras, E ele falou pra mim, sabe o quê? Mano, eu olhava quem tinha dinheiro, olhava os caras no restaurante e falava, ó, os otários lá, mano. Porque na época eu usava droga, né? Ele falou, mano, na verdade o otário era eu, mano. Ó, que bagulho gostoso. Nunca comi isso na minha vida. Você mergulha aqui no molhinho, cada molhinho diferente do outro, e vem um assadinho, vem um cozido. Mano, ele acabou. O cara não aguentava mais trazer outra vez desse, traz mais daí. E ele é grandão, Sim. fortão, mano. É, o Vagnão, a gente tem uma relação emocional com ele. Cara, porque é muito louco esse negócio também, Fel. A pessoa fala, pô, você tá fazendo um trabalho de enxugar gelo. Então, cara, mas desde quando que Jesus pediu pra gente resultado, velho? Então, não Ele é? pediu pra gente pregar, velho. Leva a mensagem. E mano. ele vai acrescentar os que onde você salva, mano. Sai pra semear, É isso velho. aí, Só isso aí. prega. Porque como eles vão ouvir se não tiver quem pregue, mano? Isso aí. Quem não tiver disposto a ir lá fazer. Isso aí. E no caso do Vagnão, duas situações me marcaram bastante, assim, com ele. Porque, para quem de repente não conhece o trabalho da Missão Batista Cracolândia, eles têm uma igreja... Cristolândia. O que eu falei? Cracolândia. Me perdoa, gente. O trabalho da Cristolândia, que é na Cracolândia, eles têm um trabalho que eles chamam de missão, que é lá perto do fluxo mesmo, ali onde acontece, onde tinha maior concentração, agora deu uma espalhada, mas a concentração de 2, 3 mil pessoas era lá, a galera usando crack 24 horas por dia, e aí ali eles recebem as pessoas. E como é que funciona esse trabalho? O pessoal chega atrás do café, do banho, de uma roupa nova, então corte de cabelo, então é feito tudo isso. Só que aí, depois do banho, antes do café, tem um culto. E no culto a gente prega. Antes do almoço, mesmo rolê, antes do culto a gente prega. Ou, pelo menos, enquanto eu estava ali na missão no ano passado, ali eles fazem a primeira parte da triagem, que dá uns 20, 25 dias ali, que é o tempo da galera fazer os exames, ter uma primeira fase ali de desintoxicação. E aí, saindo dali, eles vão para o que a gente chama de casa de recuperação, que lá é o Centro de Formação Cristã, espalhado pelo estado. Então, tem São Paulo, tem Litoral, tem Suzano, tem ali em Santana, aí já é fase 2, mas tem no interior, enfim. E aí eu conhecia o Vagnão da fase 2, Suzano, Romarinho, mais uma vez um abraço. Conhecia lá do culto dos valentes. Conheci ele lá. Aí um dia eu tô lá na missão, o Vagnão chega lá. E às vezes acontece do cara, quando ele vai estudando na missão e ele quer ser missionário, ele serve na própria missão, mas ele não chegou lá como missionário. Ele chegou lá com uma malinha. Eu falei, mano, será? Aí ele me viu de longe, ô pastorzão! Ô Wagner, eu fui lá, dei um abraço nele e tal. Falei, mano, e aí, como é que você tá, cara? Falei, putz, pastorzão, caí. Falei, putz, cara. E assim, né? Esse trabalho acontece. Às vezes o cara cai na triagem, sim, ele cai no começo, ele cai na primeira fase, ele cai na outra. Mano, como que era? Felipe? Tava trampando com a gente no bazar. Um descuido, o cara caiu pra dentro da Cracolândia. Tava 1 ano e pouco já, sim, conseguindo caminhar, né? Então tem essas histórias, né, Fel? Assim como nós cai também, né, mano? Não é diferente da gente. É uma queda em uma área e a gente cai em outras vezes. A gente só não fumou crack e não usou droga. Mas... Não fica tão exposto, então ninguém sabe e segue visível, o jogo. Né, mano? Então, mas aí é isso que eu vou falar agora. Essa visão, ela fica mais sensível, vou dizer, na gente, quando a gente tem esse dia a dia, mano, sim, com os caras lá. Que a gente tá vendo a luta dos caras, mano. Pô, caiu, mas e agora, Vagnão? Aí ele falou, não, pastor, mas eu consegui a vaga de novo, os caras me deram essa oportunidade, eu não vou perder. Eu
vou caminhar com Jesus e tal, não sei o Não quê. perdeu. E não perdeu, porque na sequência eu continuei indo no Romarinho e ele foi pra lá de novo. Sim. Aí a gente chegava pros cultos, ele tava lá e tal, não sei o quê. Aí, Pô, meus irmãos, Dei minha Bíblia pra ele, mano. céu do céu, mano. Lembra desse dia? Irmãos, Que maluco. tem uma Bíblia maravilhosa que eu tenho, né, Eu não chama- queria, quero deixar claro que eu não queria ter dado a minha Bíblia pra ele. Só para registrar, né? Chama Bíblia de Estudo do Discipulado. É a Bíblia que eu mais uso hoje. Ela é nova Almeida atualizada. Só que é a minha versão de pobre, né? O Fel, você comprou aquela Não, foi primeira. um presente que eu me dei, mano. Isso, um presente que ele se deu. Só que a dele era a versão luxo, tal e tudo mais. E conta, Fel, conta essa experiência, velho. Que a gente Não, chegou lá aí- para fazer um culto. Pra fazer um Normalmente. culto, mano. Uma semana depois do meu aniversário. Não, acho que... Não, aniversário não, foi a segunda. É. Não, então, Eu não- na verdade era 2 dias antes do meu 2 dias aniversário. antes. Isso. Ah, verdade. 2 dias antes do meu E você aniversário. se deu de presente a Bíblia E eu me que dei você de queria. presente, mano. Que é maravilhosa, Eu falei, recomendo. mano, preciso... Vou deixar na descrição pra Ô, você se esses tiver. dias eu fui pra um discipulado com Josadak, mano. O cara que escreveu essa Bíblia. Um dos que caras do ajudou, estudo. isso, que que legal, ajudou. velho. Que ajudou, conheci ele, Então, mano. eu conheci, top. eu achei uma série de estudos que era dele, tem um outro autor que eu não vou lembrar o nome também, que antes era só os estudos sem a Bíblia. Sim, sim. E aí depois os caras Ele- criaram ele- essa Bíblia e colocou o isso, estudo. ele Eu dava falei, os "Cara, estudos." que da hora. Muito velho. legal. Que troquei uma legal, ideia mano, com conhecer ele, o mano. cara. Conheci o cara, Deus me deu essa oportunidade. Enfim, eu comprei lá a Bíblia pra mim, mano, todo feliz com a minha Bíblia nova, que eu vou rabiscar ela todinha, escrever nela. Desenha. E aí a gente chegou pro culto, e aí o Wagner olhou pra ela e falou: "Nossa, pastor, que Bíblia linda. Como eu queria ter uma Bíblia dessa." É, mano, isso aí. Eu também, né? Por isso que eu comprei. Aí, beleza. Falei, não, mano, muito louca, porque ela tem esses estudos e tal. Quando saí dali, Deus falou: "Dá essa Bíblia pra ele, filho." Falei, nossa, pensamento intrusivo, sai É? fora. Dá essa Bíblia pra ele, eu falei: "Não, mano, essa Bíblia aqui é minha, mano. Um presente, dou tudo pra todo mundo, dou meu tempo, dou minha vida. Não, isso aqui é Esse é meu, meu. mano. Não adianta, Satanás, você tentar falar com Tá amarrado. Em nome de Jesus." Arreda-te daqui. Aí, beleza, mano. E aí você tava pregando nesse dia. Foi. E aí, mano, durante todo o sermão, você mandando bala e eu, tipo assim, Deus falando: "Mano, dá essa Bíblia pra ele, dá essa Bíblia pra ele." Ele falou: "Não, não." E aí teve um momento do sermão que você falou assim: "Quem aqui teria coragem de dar sua vida pra Jesus?" Aí eu levantei a mão: "Eu tenho coragem de dar minha vida pra Jesus." E aí o Espírito falou: "Mano, você não tem coragem de dar uma Bíblia? Você vai dar sua vida pra quem, mano?" Falei, "Mano." Aí eu falei assim, ó: "Mano, vamos fazer o seguinte, preciso de um sinal claro de que é pra me dar essa Bíblia pra ele. Me confirma. Me confirma, Senhor." E aí eu lembro na hora que você falou, por exemplo, tem um cara aqui que tem estudado a Bíblia e todos os dias que eu chego ele fala, ó, li de tal até tal, e a gente troca a maior ideia e não sei o quê. E eu falei assim, na minha cabeça: "Não, se ele falar que é o Wagner, eu dou minha Bíblia pra ele." Pronto, E é aí o sinal. você falou assim: "Não vou falar quem é não, pra não, né, Constranger. não constranger tal, porque ele faz, os outros não fazem." Aí eu falei: "Obrigado, Deus." Não é Aí- o Wagner, beleza. Não vai falar, então não sei falou, quem que é. Beleza, era o Tá sinal. ótimo, a Bíblia é minha. Fechou. E aí você falou: "Quer saber, eu vou falar assim." Wagner, não, para. Ai, que droga. Fui lá, mano, peguei minha Bíblia e dei pro cara, mano. Mas olha que legal, depois... Pelo menos não falou o nome, né? Mano, voltei calado esse dia, não sei se você vai lembrar. Você puxando assunto, eu caladão no carro, mano. Minha Bíblia, mano. Caramba. Fiquei mó triste. Daí, 2 dias depois do meu aniversário, aí chego pra trabalhar na igreja, um monte de bexiga e tal. O que tinha lá em cima da minha mesa? Uma Bíblia, mano. A mesma Bíblia. Mesma Bíblia. E tava escrito assim: "De Jesus para você." Porque eu tinha colocado na dedicatória "de mim para mim." Sabe? Um presente de mim para mim. Sabe aquela coisa: "Não, eu mereço um presente de mim para mim." E aí... a minha Bíblia hoje está escrita: "De Jesus para você." É, E aí você, Matheus, a galera lá se juntaram. Essa letra aí é minha. Que a gente se juntou no bazar,
comprou uma... Aí comprou, falei, mas agora, Matheus, vamos falar que é de Jesus. Ele não pode. Essa ele não pode mano. dar. Essa é dele. É dele, É de Jesus É um pra presente, ele. isso. Eu E lembro aí que você tá, abriu, você de se Jesus pra emocionou. você, Foi você muito tá louco, mano. velho. Porque agora a minha espada tem uma história, né, mano? Muito Tem uma louco, história, né, minha Bíblia velho? tem uma história, é muito louco. Deus, ele faz isso, né? Ele gera conexões, ele nos dá história pra contar, mano, que é milagre. Bom, É milagre. Esses dias tá contando lá na igreja, tava falando pra igreja que às vezes a gente vai testemunhar de Jesus, a gente, mano, eu vejo umas pessoas com a cara tão triste, né? Falando, não, porque eu era não sei o quê, Jesus mudou minha... Nada, mano, a gente tem que falar, pô, mano, Deus mudou a nossa ousadia, com vida, alegria, mano. com alegria, poder, com né? poder. Eu lembro de uma vez que a Cláudia chegou e falou assim, eu me inscrevi no encontro dos jovens, encontro de casais, encontro do infantil, e tudo tinha que pagar lá na igreja, né? Uhum. Nesses encontros, porque tem um custo. Uma estrutura, né? É, tem uma estrutura. E aí a Cláudia falou assim, nossa, você tá rico, hein? Cláudia, minha esposa, né? Você tá rico. E na época a gente morava num quintal que era um quarto e cozinha. E o banheiro era no quintal, né? Manja. Você tá rico. Eu falei, não, mano, que Deus proverá. Eu ouvi que Deus, recém-convertida ali, mano, Ouvi que Deus vai prover. Deus vai prover, mano. Eu comi fomos pro encontro de casais, o Raul entrou no quarto pra chamar a gente pra ir tomar café. Falou, mano, você comeu salgadinho, nem um pacote de Doritos, nem ofereceu, mano. Aí a Cláudia falou, joga isso fora. Que eu tinha deixado em cima da cômoda do pacote, ele caiu no chão, joga fora e tal. Peguei o pacote, sabe esses pacotes de salgadinho? Da Elma Chips? Tinha uma tarjeta, mande um código e ganhe um celular. Nokia. Ah, sim, as promoções. Primeiro celular com MP3 do Olha, Brasil. Ó, Porque eu não sei se Coisa o celular chique. só tinha aqueles jinglezinhos, né? sim. Não tinha MP3. Não, imagina. Aí, beleza. Daí eu falei pro Raul, manda esse código aqui, mano. Se a gente ganhar um celular, eu divido o dinheiro com você. Era tipo o valor de um iPhone hoje, praticamente. Caramba. Né? velho. Aí ele mandou o código. Uma semana depois ele veio e falou, mano, você não vai acreditar. O quê? Ganhamos o celular! Putz, Vendi o celular, mano, sério. Do E dinheiro, pagou o retiro da igreja. pagou todos os retiros e ainda sobrou dinheiro, mano. Esse é o Cê nosso tá Deus, vendo? mano. Você tá vendo? Que ele faz milagre, faz Só maravilha. pra registro, É a graça dele, mano. a última vez que o Fel levou uma Bíblia de estudo pra casa de recuperação foi essa aí. Só leva agora o Novo Não, Testamento agora é no dos celular, Gideões. é só abre o celular. Cuidado, velho. Cuidado. Cuidado, já. Você já aprendeu uma vez. E, Fel, uma outra coisa agora. É de um outro momento, mas da vida da pessoa, mas maravilhoso também. Eu queria que você falasse um pouco do Revolução Radical, velho. Quando eu falo de um outro momento, eu sei, eu já fui, eu já participei, já fui acampante, já fui equipante, como a gente chama, né? E ali é pra todo mundo, né? Então tem gente que vai e acaba conhecendo Jesus de uma forma, Sim, mas uma boa parte da galera que vai já é cristã, exatamente. mas ela volta diferente, né? Aí eu queria que você falasse do projeto para quem não conhece, conhecer, para quem não participou, participar. Mano, dá indicações, fala quando, procura quem, procura onde. Eu recomendo, mas nada como o Fel, que é o coordenador aqui em São Paulo, falar do projeto, apresentar e... Esse projeto eu conheci em 2018, né? Teve todo esse processo, né? De receber essa graça de Deus, de trabalhar. E aí, em 2009, entrei na faculdade teológica. Terminei ela em 2012, né? Aguardei o concílio. Enfim, e aí, na vida cristã, a gente acaba se decepcionando com algumas coisas. E aí, tomei uma decisão. Entreguei o Ministério Jovem, falei, quer saber? Vou cuidar da minha casa, da minha família e, mano, vou continuar indo na igreja, porque não tem como, né, conhecendo Jesus, parar. Mas todo esse trabalho de casa de recuperação, de comunidade, de pregar o evangelho, brequei. Então, minha vida se tornou trabalho. Saía às 7 horas da manhã para trabalhar, voltava às 10 da noite, pegava minha família para casa, acordava, trabalho, no sábado o dia Trabalho, todo na cama assistindo casa, série. Igreja no domingo. Igreja no domingo. Minha vida se tornou isso, né? E aí a Fernanda Hebe, né, falou em 2018, isso foi de 2015 a 2018, 3 anos vivendo isso, né? E a Fernanda Hebe falou assim, ô Fel, que na época ainda não era pastor, né? Fel, conheci um acampamento top.
Você vai adorar acampamento missionário. Eu falei, eu já fui em 1 milhão de acampamento missionário. Não. Inclusive, eu já paguei com o negócio do Doritos. É. Eu já manjo tudo isso aí. Conheço tudo. Mas já sei, o missionário vai lá dar um testemunho, pede oferta, aquela coisa de acampamento de missões em Sumaré, para quem é batista, né? Para ser promotor de missões. E aí ela falou, não, vai ser bênção, tal, que não sei o quê. Fel, você é meu amigo, você me ama? Eu falei, te amo. Então, você merece estar lá. Eu tô te convidando porque você merece estar lá. Só que eu senti que no olhar dela tinha algo diferente. Falei, mano, eu vou nesse acampamento. Você vê que o negócio de olhar? Aí quando as pessoas te falam do seu olhar, que no seu olhar você disse outra coisa. Isso é piada interna, né? Enfim, fui pra esse acampamento, mano. Eu sei que era o Revolução Radical. O Revolução Radical. Revolução Radical, ele é uma simulação da igreja perseguida. Certo. Então, ele tem 2 etapas, o projeto. A primeira etapa é uma etapa de simulação mesmo. Então, simulação não é teatro, né? Então, não é feito um teatro. Você é colocado dentro de uma situação de que você, cristão, está no momento de perseguição. E aí, como cristão, como você vai se comportar? Então, você vai ser confrontado diante das suas dificuldades, mazelas, né? Então, seus caprichos, as suas mazelas. E a ideia é que você tenha um encontro com você mesmo. A ideia não, eu acho que é o que acontece no projeto. A pessoa acaba tendo um encontro com quem ela é de verdade, mano. Sim. Né? E aí, a segunda parte do projeto é uma parte de reconstrução que acontece no domingo, e por isso que a gente fala que o domingo vai chegar. O domingo vai chegar, né? Então, a pessoa que vai pro projeto, a gente fala 3 coisas, né? Primeiro, vai de coração aberto, para entender o que Deus quer. Leve muitas bolachas, tenha um propósito, né? E o domingo vai chegar. O domingo vai chegar. E aí, mano, vivi o projeto, sexta, sábado, domingo chegou, mano. Você participou aqui em São Paulo ou no Rio? Aqui em São Paulo. E aí, mano, transformou, assim, foi um divisor de águas para mim em relação à mentalidade que eu estava, né? Então... Aquela pausa ali, isso, né? Foi um fogo que houve um despertar. Houve um despertar. Cheguei em casa... Não, na verdade, cheguei no culto domingo na igreja, mano. E eu não conseguia parar de chorar, né? Minha esposa ia perguntar, mano, o que aconteceu? Eu falei, não, é porque lá... Enfim, cheguei em casa, falei, mano, a gente precisa trocar uma ideia. E aí eu lembro que eu coloquei a Cláudia, Matheus e João no sofá e falei, a partir de agora eu quero viver de forma integral pro reino, mano. Ela, nossa, amor, que notícia boa. E aí eu falei, não, vocês não estão entendendo. Tô falando que talvez o João não estude mais na escola particular. Sim. Tô falando que talvez a gente vai usar roupa de bazar. As coisas vão mudar. É, mano. Não tem mais shopping, não tem mais comida japonesa, porque eu sou apaixonado por comida japonesa. E ela falou, não, tamo junto. Cheguei pastor Luiz na época, né? Falei, pastor, quero trabalhar aqui. Não, não tem dinheiro. Não, você não entendeu. Você tava lá ainda. Tava na época ainda. E eu fiquei 9 meses lá até a igreja olhar e falar, mano, precisamos abençoar ele e a família dele. Foi o que aconteceu. Mas foi um projeto que mudou, né? Deu eu não vou falar que deu um norte, porque o norte quem me deu foi Jesus. Mas eu acho que limpou o para-brisa, tá ligado? Pra mim poder voltar a caminhar. E aí, dentro disso, pandemia, a gente fez um trabalho extraordinário na época da pandemia. A gente chegava a entregar 1000 marmitas por dia, mano. O Dom saía na rua, não tinha ninguém, parecia The Walking Dead, só o meu carro na rua. Eu e o Matheus no carro. Eu lembro que a gente ia pra Praça da Sé, entregava 1000 marmitas, voltava pra casa, tirava a roupa ali na porta de entrada, já subia os 2 pra tomar banho. A Cláudia colocava as roupas com luva dentro de um saco pra lavar. E a galera falando, vocês são loucos, vocês vão morrer e tal, vocês não têm medo de morrer. E eu falava, mano, Jesus lançou fora todo o mano. Porque eles estavam precisando de auxílio, né, mano? Sim. E é uma guerra, mano. A gente entrou numa guerra. Inclusive, aqui em São Paulo, o grito é guerra, né? Pro Revolução Radical é essa. É guerra. Então, o Revolução, ele faz esse trabalho, é uma ferramenta que Deus nos deu de reconectar pessoas ao reino, mano. Então, o trabalho, eu costumo dizer que eu não, como eu posso dizer, eu não coloco mais regras pro Espírito Santo, tá ligado? Porque antigamente eu falava, era só pra cristão. É terrível, né?
Mas eu vi conversões do Rodrigo, da Ariana, do Jimmy, da Jenny, tudo dentro do projeto, entendeu? E eram novos, tipo assim, novo convertido. Se converteu lá dentro do projeto. Então, projeto é para quem não é cristão, mas projeto é para quem é cristão, mano. Quem conhece, nessa última edição, teve um pastor que falou assim para mim, pastor, ó, eu sempre preguei na minha igreja que não existe rebatismo. Não existe. A pessoa é batizada só uma vez. Mas, pastor, eu fui rebatizado aqui dentro do projeto. Falei, que heresia é essa, irmão? Tá maluco? Tamanha mudança que Tamanho ele viu, né? impacto que o projeto gera. De pessoas falam assim, mano, eu tô há 20 anos na igreja, 25 anos na igreja, e eu achei que eu era cristão. E hoje eu descobri que eu não sou cristão. Porque o projeto, ele faz isso, ele dá um alinhamento. Eu acho que a gente, quando se converte, a gente tem o caminho, a gente olha para a cruz, mas diante do processo a gente vai olhando para as coisas que vão acontecendo e a gente vai, desvia 0,02 milímetro, depois 0,01. E aí depois de um certo tempo, mano, a gente não tá mais alinhado. E o Revolução Radical, de alguma forma, ele faz esse reajuste, mano. Quando a gente tá na caminhada da vida cristã, imaginando a origem, né? Sim. Se aqui você desvia só 5 centímetros, No lá final, na frente, né? A separação é enorme. E eu acho que rola isso, por exemplo, quando você fala que é uma simulação da igreja perseguida, né? Quem é cristão sabe que existe a igreja perseguida, lugar onde... Tem lugar que o evangelho não é bem aceito. Tem lugar onde eles falam que não pode pregar o evangelho. E tem lugar que você é preso, torturado e morto. Exatamente. Então, quando o pessoal do Portas Abertas, Missão Portas Abertas, eles falam de perseguição da igreja, acho que a partir do 13º, se eu não me engano, eles falam que é perseguição severa. A partir do 13º, a perseguição já é severa. Do 12 para cima, a perseguição extrema. É onde o nego paga com a vida por crer em Jesus. E a gente, quando vê sobre isso, vê vídeos, vê reportagens, né? Isso falando de números oficiais, né? Sem contar os números que não aparecem. É uma coisa muito distante da gente. Aqui no Brasil a gente fala de perseguição religiosa, mas é de uma outra forma. É um contexto mais ideológico. Uma coisa ou outra na sua vida do dia a dia, você acha que você é tirado de louco, não sei o que, por ser evangélico. Tudo bem. Mas acho que lá no Radical a gente tem uma aproximação dessa realidade, Sim, né? sim. Então quando você fala assim, não, eu, sei lá, não quero mais ter uma Bíblia, né? Eu só tenho no celular e já tá bom, não sei o quê. E aí tem lugares que é proibido. Você quase que manda a Bíblia por tráfico pra lá, né? Um tráfico via de balão, Bíblia. né? Via balão. Foi. Várias histórias do irmão Sim, André, que era o fundador do exatamente. Portas Abertas, Sim. levando Bíblia como se fosse um Navio, tráfico. como... exatamente isso aí, mano. Então, acho que o Radical, e aí eu participei tanto como acampante, depois equipante, eu acho que ele nos aproxima um pouco disso, né? E só por nos aproximar um pouco já nos impacta tanto, né, cara? Exatamente, mano. Já nos impacta tanto. Ele falou, esse Rodrigo que ele falou agora aqui, é o mesmo Rodrigo que a gente falou agora há pouco, que faz o trabalho nas casas de recuperação. E eu já tô com vontade de contar o testemunho do Rodrigo, mas eu vou aguentar também para quando ele vier. E quando são as próximas edições, Fel, do Nós vamos Revolução? ter uma próxima edição agora, dia 30, 31 de maio e 1º de junho. Ok, finalzinho de maio. As edições acontecem de 2 meses. Ah, fechou. Depois eu vou te mandar o link, se você puder colocar. Manda, eu ponho aqui na descrição. Tá tem bom. link do projeto? Manda, eu coloco. Tem o manda Insta agenda. do projeto também. Vou colocar tudo na descrição aqui, a galera vai poder Coloca lá pra achar. acompanhar. É um trabalho que tem, cara, transformado vidas, né? Na penúltima edição teve um caso de uma moça, a Diele, que ela separou do marido. O marido já estava, de uma certa forma, com uma outra mulher, né? E ela falou para ele, só faz um favor para mim, participa desse projeto. Eles vieram do Sul para participar desse projeto, ela veio para trabalhar e ele veio para viver. E aí, depois que a gente faz o projeto, na terça-feira a gente faz um culto de gratidão, um culto de agradecimento. Certo. E as pessoas contam seus testemunhos, né? E aí ele subiu para dar o testemunho dele
E aí, ele dando testemunho, ele se ajoelhou no altar, mano, e pediu ela em casamento, cara. Nossa. E aí eles vieram viver essa edição agora e ela tá grávida dele, mano. Que lindo. Nossa, mano. Família Restauração reconstruída, de restauração. família, não é só de pessoa. É. Eu conheço uma história parecida também. E nessa edição, mano, testemunho, acho que um dos testemunhos que mais me impactou foi de uma senhora, mano. Ela, dentro do projeto, teve uma situação que eu achei que até ia se agravar, né? E ela deu um testemunho de que o neto dela tinha sido morto pela polícia. Puxa E a vida. filha dela, ela tem 73 anos, a filha dela culpava ela. Então, acho que há uns 20 Nossa. anos atrás o menino morreu e ela era culpada pela morte do neto, né? E dentro do projeto ela teve um encontro com Deus e Deus falou para ela, você não é culpada pela morte dele. Então, ela dando testemunho, ela falou que a primeira coisa, quando ela chegou em casa, ela encontrou a filha e disse, olha, eu não sou culpada pela morte do Pedro Henrique. A mulher Sabe? foi liberta dessa Liberta culpa dessa lá. culpa, perdoada. mano, imagina. Né? Viver uma vida E liberta assim, da culpa. uma coisa interessante que eu gostaria de destacar. A gente fala de projetos, de encontros, de acampamento e tal, aí às vezes a pergunta fica, né? Mas quais são os frutos? Todo mundo volta assim de acampamento, né? Mas no caso do Fel, e ele não se tornou coordenador do projeto à toa, é porque ele acredita muito nisso aí que está acontecendo, mas ele não acredita só no testemunho do acampamento, porque no caso do Fel, uma galera da igreja participou do projeto e ele convive com essas pessoas até hoje. Sim. Não é a pessoa que teve o fogo do projeto, do acampamento do final de semana e depois nunca mais esteve na igreja. Então tem uma galera da igreja e também tem uma galera que se achegou à igreja, que estava desviado, Sim, ou não isso era aí. convertido, ou teve um encontro com Deus e foi renovado lá, e essa galera caminha com você até hoje. Sim. Essa O galera tá Rodrigo, caminhando. por exemplo, é discípulo do Fel. Exatamente. Entre outros lá, o Rodrigo é discípulo do Fel. E aí o que aconteceu? Isso foi muito legal também. Você quer contar o testemunho dele? Não, mas eu tô segurando. Eu vou falar um momento pós-testemunho, né? Porque o que aconteceu? Aí o Fel, só quem conhece ele de perto que tem noção de como é a agenda dele, a correria e tal. Então a gente começou a fazer esse trabalho de casa de recuperação, e aí um dia ele falou, pastorzão, não vou poder ir, mas vai um outro menino com você. Ele vai te levar lá, tal, te trazer. Vai ser um motorista. Chega Rodrigo. lá, você dirige o culto, você prega. Eu falei, não, mano, tá tudo certo, de boa. E esse motorista era o Rodrigo. E aí a gente pôde... E aí o Rodrigo tava bem nessa fase, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, que o coração tá queimando e uma série de dúvidas sinceras, né? Diferente da pessoa que às vezes traz um questionamento, porque na verdade ele, igual os caras faziam com Jesus, né? Estão fazendo um questionamento para te pegar. Pro mundo, Tá fazendo questionamento porque ele quer arrumar um álibi para a vida dele, Exatamente. porque ele quer te pegar. Não, é aquela dúvida pura. O cara, mas eu acredito assim. Isso aqui é assim que funciona? Como é que eu creio? Como é que faz na oração? Como é que faz na... Isso é maravilhoso. Porque desde de moleque ensinaram ele daquele jeito, mano. De um jeito. Então, e aí a gente ia e voltava de Suzano, cara, Trocando com ideia. essas conversas. Nossa, da Pô, hora. cara. E aí no final das contas, de novo, né? Era ele achando que era maravilhoso. Caramba, tem um pastor aqui pra perguntar tudo que eu quero, velho. E eu aqui falando, mano, tem um cara aqui que só quer saber de Jesus, mano. Então pergunta mais, velho. Pergunta mais. E ele ia perguntando, a gente ia conversando. E ele tinha, e acho que ainda tem o discipulado contigo. Então, mano, ele foi solidificando. Agora você vem falar pra mim dos filhos dele lá, entregando a vida pra Jesus. Você tá maluco, cara. A vida pra Jesus, Você tá maluco, cara. Isso é maravilhoso. E a gente sabe que é a graça de Deus, é pela graça que acontece. É apesar de nós e das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas crises e tudo mais, e muito além de nós, mano. Exatamente. Eu tenho caminhado um pouco mais com o Manu, ele esteve aqui, o pessoal conheceu, e ele fala, cara, o discipulado, a gente consegue mensurar, se pode dizer assim, um pouco de resultado, quando a gente começa a ver, tipo, netos espirituais. Então, tipo assim, aquela pessoa que você discipulou,
agora ela tá levando outras pessoas Sim. pra Jesus. Isso Cara, aí, isso é mano. maravilhoso, velho. É 2 Timóteo 2:2, né, mano? Que você recebeu de mim, transmita a homens fiéis para que esses possam Transmitir transmitir a outros, outros. cara. É isso, mano. Maravilhoso, Então é Fel. muito bom quando isso acontece, né? Mas uma coisa que eu sempre friso pra galera, que o Revolução Radical não é Jesus, é uma ferramenta, né? Sim, Porque às vezes a galera volta tão impactada que o desejo é de servir o Revolução Radical, e não é isso, sim. né? Nós temos que servir Ferramenta, Jesus, né? mano. É uma ferramenta, como o podcast é uma Ferramenta. ferramenta, como um PGM ou uma célula é uma ferramenta. E aí vai, mano. Ferramentas da graça. Exatamente. Várias delas, né? Sim, pra alcançar o máximo de pessoas possíveis, mano. Show. Isso aí. Mano, é muito bom. As pessoas que eu tô trazendo aqui são meus amigos? São. Até porque seria difícil trazer um inimigo pro podcast, né? Acho que ele não ia aceitar o convite, ia atravessar a cidade, porque ele nem gosta de mim, não gosta do assunto às vezes. Mas eu tenho procurado trazer pessoas aqui, mano, que estão vivendo na graça e também a graça se manifestada a partir deles de alguma forma. E de verdade, a intenção do meu coração é que isso abençoe aí você que está assistindo, a ponto de você querer compartilhar para outros. E isso vá se espalhando. Como disse o Fel, é uma ferramenta. Sim. E aí, Fel, pensando aqui na ferramenta, o podcast, né? Quem você pensa que poderia vir aqui para falar sobre a graça? Mas assim, eu sou teólogo, ninguém pode tirar isso de mim. Eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Batista do Estado de São Paulo. Onde estudar faz a diferença. Onde estudar faz a diferença, esse é o lema da faculdade. Mas assim, por mais que eu vá trazer teólogos aqui em algum momento, eu não quero aprofundar na teologia da graça. Eu quero essa graça prática. Essa que se expressa através da vida. Legal, mano. Não é só para ter um conteúdo teórico ou filosófico ou teológico. É como a graça está se manifestando. Então, pensando nisso, quem se acha que um dia podia vir aqui para ter essa conversa, além do Rodrigo? O Rodrigo já vou Mano, fazer os nossa, contatos. Tem uma lista de Tem uma galera. Não, mas você é ultra conectado. Até o próprio projeto Revolução Radical, ele olha de forma especial para os pastores, Sim, né? Os sim, líderes e sim. tal, porque também através Princípio de deles, honra. tudo isso. Então, alguém que você fala, pô, meu, ó, traz aqui, que vai falar do que tá acontecendo, enfim. Sabe quem é legal você trazer aqui, mano, pra Quem? bater um papo? Porque eu acho que vai falar de uma graça mais... Talvez não no âmbito de comunidade, o âmbito de projeto, mas no âmbito de vida, mano. Porque foi muito agraciado. Pastor Márcio, O Márcio. o Mac, Boa, velho. Boa. Ele tá na UP. tá na UP. UP, né? Boa, Acho boa que sugestão, cara. É seria- Marco? Achei que era Márcio. É Márcio, Ah, Pastor tá. Márcio. Ah, tá. Eu falei, pô, chamei ele errado a vida inteira. Pastor Márcio. Pastor Mac. Márcio. A gente chama Mac de é Mac, né? apelido. Mac O é Mac apelido. era desse rolê aí, viu? É, do break. Do e tal, é isso aí. break, do games lá, o meu cunhado que fazia Aí você pede pra ele fazer um robozinho, aí ele Nossa. manja ainda. O quê, mano? Mas, É é bom. mesmo? Mas ele teve o grupo de break lá? Não, ele fazia parte do nosso grupo Ele de chegou break. no JN... É, Não, no JNI. JNI. JNI ele cantou rap com a gente, né? Nossa, JNI cantou rap com a velho. gente. Que da hora esse underground cristão, assim, eu acho muito louco, né? Que às vezes não é bem visto na igreja, mas... O Soul Cristão, ele tinha muita dessa ideia, né, mano? Mas o Soul, eu lembro que... Agora eu não lembro se foi quando você fez ou quando eu fiz, que foi um coral black, mano. A ideia, a gente trouxe... Nossa, mas acho que arrepiava. foi você que fez Foi, isso. né? Quando a Coral. gente fez, a gente tinha A gente levou uma banda de jazz, mano. De jazz, nossa, Nossa, sensacional. top. Tinha uma banda do Eubulo, acho que foi eu levei. Foi ela, foi essa? Foi ela, mano. Nossa, Eubulo, você eu quero aqui um dia também. O Fel tá me lembrando várias pessoas. Aí Ó, eu- Leandro, aí Pastor Marco, tinha- Pastor Márcio, Isso. Eubulo, Flávio Negão. Aí tinha o refrão, né? Eu quero ouvir você dizer o que sou cristão. Eu quero ouvir Você você dizer o que sou cristão. Eu quero ouvir Nossa, você que dizer da o que sou cristão. No levar da melodia, na batida do refrão, porque muitos são chamados mais poucos escolhidos. Quantas canções, Legal. Fel, você lembra aí Mano, dessa... Acho que dessa época Nesse uns rolê. 7 rap, mano. Já. 7. E tem uns pagodes também, que o Fel já falou, me cantou algumas vezes, mas não me trouxe.
pra nós colocar a melodia e sair cantando aí nos pagodes. É. Que muito louco, Fel. Vamos fazer esse contato aí. Qualquer coisa você me ajuda também. Ajuda sim, mano. Pra gente com poder certeza. marcar pra trazê-lo pra cá. E um livro, Fel. Um livro. Um livro que de repente ou te ajudou, Mano, você leu e mudou, e aproxima de Deus, e apresenta melhor a graça. Não sei, é o que a pessoa pode falar, mano, dá pra buscar Deus começando com esse livro aqui. Mano, o livro de João. O Evangelho? O Evangelho de João. Sou apaixonado pela Bíblia, mano. E o Evangelho de João, pra mim, é um evangelho muito lindo, assim, mano. Mostra realmente o amor do Pai por nós, essa graça, né, refletida através do Filho, mano. É muito engraçado porque, às vezes, a gente fala, qual um livro? A gente fala um livro de alguém que escreveu, mano. Um escritor e tal. Mas eu gosto muito da Bíblia, mano. Eu acho que ela tem um poder para nos direcionar de uma forma muito impactante. E o livro de João é um livro que eu falo para todo mundo que está começando no Evangelho. Você vai começar lendo o livro de João e você vai, se você perguntar para qualquer discípulo meu, ler um capítulo por dia. Por dia de João. É, devagarzinho, mano. Menos de um mês você já leu tudo. Já né? leu 21 capítulos. Isso aí, leu o livro de João. Agora, um livro muito bom também, que eu leio ele todo ano. Todo ano você lê pelo menos uma vez. Eu leio uma vez para me dar um alinhamento, Perfil de Três Reis. Nossa, é sério, mano? Sério, todo ano eu leio ele. Não, quando eu falo sério é porque esse ano eu já li. Já leu ele? Lá, Pra mim foi uma recomendação do professor Silas Moloshenko da Teológica. Ele falou, Que cara, bacana. e foi essa a recomendação. Falou, pelo menos uma vez por ano, lê esse livro para realinhar algumas coisas. Sim, sim. Porque os três reis ali, né? É. Saul, Davi e Absalão. Absalão. É. Não vai rolar Cara, um texto bíblico. nada. Ele vai contar uma história Muito legal, cara. E é um livrinho, pequeno, 50 mano. páginas se cara, for. Acho que em 2 dias você lê ele. É interessante. Mas ele tem uma parte do livro que ele fala assim, que Deus derrama na terra 2 essências. Uma reveste o homem por fora e outra é plantada dentro do coração do homem. A que reveste por fora logo destrói esse homem e destrói quem está ao seu redor. Ela se chama poder. Mas a que é plantada no coração, ela cresce. E ela dá muitos frutos, que é a humildade. Olha aí, mano. A que reveste por fora caiu sobre um rei chamado Saul. E a que é plantado no coração caiu sobre um rei chamado Davi. Muito louco o livro, mano. Recomendado, gente. É louco. recomendado porque eu sei que esse testemunho é dado sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que a palavra é como o homem se vê no espelho de água ali, né? Sim. E tal. E a palavra ela vem como um espelho e ela mostra o que precisa ser resolvido. E aí ou a gente resolve ou a gente sai da frente do espelho para não ver o que está refletindo, isso né? aí, mano. E esse livro, ele tem algumas horas que ele é um espelho, né? Você olha e fala, mano... Ele vai perguntando, e você? Que tipo de rei você é? Exato, você fala, rapaz... Porque tem 3 ali, né, esse mano? termômetro, tem hora que eu tô mais pra Saul aqui do que pra Davi. Cara, Tem hora que você tá muito pra legal. Absalão, mas o desejo é você ser Davi, né, mano? Mas é legal. Ele dá. O livro é top. Fica a recomendação. Se tiver um link, vai estar aí na descrição também pra você. Vamos fazer os contatos. E, Fé, eu queria te agradecer. A gente tá caminhando pro final já. Tamo junto, mano. Te agradecer muito, cara. Às vezes a vontade é estender assim e com certeza ter história, experiência, plano para futuro. Tem tanta coisa que a gente podia conversar mais. Hoje a gente para por aqui. E para finalizar, eu queria que você falasse diretamente agora com quem tá assistindo, cara, um convite da graça, seja ele para salvação, seja para santificação. A graça nos acompanha em todos esses momentos, né? Salvação, santificação, até que a gente chegue na glorificação, né? Sim. Então, algo do seu coração a respeito da graça de Deus para quem assistir você aí. Então, galera, falar algo sobre a graça é muito simples e é muito fácil, porque essa graça que nos alcança, ela nos domina de tal forma que a gente consegue perceber nitidamente o presente que Deus nos deu, que foi seu filho. Então, eu gostaria de fazer um convite para você a permitir que Deus cuide de você, permitir que Ele trilhe e guie os seus caminhos,
né? Para que você possa experimentar isso, a perfeita, boa, agradável vontade dele para sua vida. E eu não tenho dúvida, a gente dá oportunidade para tanta coisa na nossa vida, sabe, pastorzão? A gente dá oportunidade para as drogas, a gente dá oportunidade para as coisas do mundo, né? E a gente se dedica de alguma forma tentando encontrar a verdadeira felicidade, mas posso falar para você, mano, a verdadeira felicidade você só vai encontrar nessa graça de Jesus. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e, mano, tamo junto até o céu. Amém. Valeu, Fel, por essa palavra. Galera, esse foi o Segunda da Graça, Segunda de Graça de hoje, né? Esse foi o Segundo de Graça, esse episódio. Muito agradecido pelo Fel por estar com a gente. Mais uma vez, para deixar muito claro, nosso objetivo aqui é que a graça de Deus seja mostrada em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Pode ser o alcance dela. Você pode ajudar nisso compartilhando tudo isso, curtindo, dando uma olhada no que tem na descrição para você. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus te abençoe e te guarde. E valeu, gente. É Deus nóis. abençoe. Tamo junto.